Este jovem claramente despertou. Uma profissão oculta rara como um cometa. Mas se tornou a maior piada da escola. Apenas por causa do dano causado pelas habilidades da profissão do jovem. O dano é até menor que um ataque básico de uma curandeira. Mas justo quando várias raças invasoras atacavam em massa, todos perceberam que os deuses demoníacos de várias raças, na verdade, não se atreviam a se aproximar do jovem a menos de 100 metros. Apenas alguns minutos atrás, toda a escola estava maravilhada. Surpreendentemente, alguém despertou uma profissão oculta. Mas no momento seguinte, ao ver exibido o dano da profissão fixado em tudo parecia ter se tornado uma piada. É bom lembrar que até os monstros mais fracos têm entre 700 e 800 pontos de vida. Mais tarde, qualquer monstro comum tem vida acima de 10.000, até mesmo dezenas de milhares. Esse dano fixo, nem se fala que é apenas Mesmo se multiplicar por 10, não seria igualmente inútil? Ouvindo as risadas das pessoas, eu, relutante, abri novamente meu painel de profissão. Nome, Baishuan. Profissão, Domador de Demônios de Domínio. Habilidade de talento, domínio inerente. Ao lutar, expande um domínio. Todos os inimigos dentro do domínio sofrem fixamente 1 ponto de dano por segundo. Este dano é afetado pelo aumento de nível. Cada nível aumentado, o limite de dano fixo mais 1. Habilidade profissional, nenhuma. Entrada profissional, nenhuma. Sendo uma profissão oculta que nunca apareceu na história. Por que o dano é tão baixo? Onde exatamente está o problema? Enquanto eu questionava minha vida, uma coxa branca como a neve apareceu diante de mim. Baishuan, então você está aqui. Eu procurei por você por muito tempo. Eu levantei a cabeça. Diante de mim estava uma garota jovem e bonita. Ela se chama Shu Youvei. Ela é a chefe de classe. Além disso, ela também é minha amiga de infância com quem cresci. Baishuan, agora outros alunos estão formando equipes para se preparar para o novo dungeon para iniciantes amanhã. O que você pretende fazer? Eu, sem opções, levantei as mãos. Uma profissão com dano fixo de apenas 1. Você acha que alguém estaria disposto a formar equipe comigo? O diretor e o professor da turma falaram comigo há pouco. Disseram que entrar no dungeon nessa situação é um suicídio. Vá rápido encontrar outras pessoas para formar equipe. Com sua profissão e desempenho, acredito que você certamente receberá o reconhecimento da Guilda Lobo Ganancioso. Desejo que seu futuro seja brilhante. Dito isso, levantei e bati na minha bunda. Já está tarde. Eu vou voltar primeiro. Ao ver que eu estava prestes a ir, Shu Youvei parecia um pouco ansiosa. Você realmente vai aceitar seu destino assim? Eu posso te levar para o calabouço de iniciantes para você upar. Ao ouvir isso, me virei e fiquei olhando para Shu Youvei por um bom tempo. A bela amiga de infância. O alvo de inúmeras declarações de amor de garotos. Não esperava que minha profissão fosse tão fraca assim. Ela ainda está disposta a me ajudar. Mas eu acabei balançando a cabeça. Youvei, formar um grupo já é demais. Me levar até lá não é diferente de ser um fardo. Não vou te atrasar mais. Baishuan, eu também estou falando sério. Você não sabe aceitar a boa vontade dos outros. Suspirei em meu coração. Não é que eu não saiba, mas é que não posso. Eu tenho uma profissão tão exagerada. Mesmo que eu suba de nível, ainda assim não tenho muito dano. Por que se preocupar em arrastar os outros para baixo? Portanto, eu recusei firmemente Shu Youvei. Depois, voltei para casa um pouco desanimado. À mesa, meu pai, Bai Shi, com uma expressão séria, começou a falar. Você, garoto, só de olhar como você voltou hoje, já dá para saber que seu despertar de profissão não foi lá essas coisas, né? Eu cocei a cabeça. Realmente não é grande coisa. É apenas um mago muito comum. E ainda por cima não tenho nem habilidades nem atributos. É difícil ter conquistas em masmorras. Meu pai acenou com a mão. Que coisa tão insignificante. Se não é bom, não tem problema. Depois, você pode entrar em uma universidade de humanidades. No futuro, pode ser que você tenha um bom caminho. Mas assim, provavelmente não conseguiremos resolver o assunto do casamento. Minha mãe também comentou nesse momento. Você, garoto travesso. Eu tinha dito que, quando você e Youvei despertassem suas profissões, iríamos falar com seu tio Shu para marcar o casamento de vocês. Eu só soube disso quando encontrei a mãe de Youvei enquanto fazia compras. Shu Youvei despertou como uma rara mestre de marionetes. Essa profissão parece ser muito poderosa. Ela tem uma grande chance de se destacar no futuro. Nossa família não é digna dela. Durante o próximo jantar, papai e mamãe devem estar cuidando de seus próprios sentimentos. Portanto, esse assunto não foi abordado. Em relação à profissão e a Shu Youvei, até que terminei de comer e voltei para o meu quarto. Eu peguei meu celular inconscientemente. Na tela de espera do meu celular, havia a foto de uma linda garota sorrindo encantadoramente.
Era exatamente Shu Yovei. Melhor manter isso em segredo. Depois disso, seremos pessoas de mundos diferentes. Eu olhei para o meu reflexo com desânimo, no painel da minha profissão repetidamente. No entanto, nesse momento, quando meu dedo tocou inconscientemente um dos pontos no painel da profissão, eu me senti como se tivesse sido estimulado por uma corrente elétrica, e me levantei abruptamente da cama. Apenas vi que atrás da coluna de termos de profissão, de repente apareceu uma linha de texto claro: quando o nível atingir o nível 2, um atributo mítico será definitivamente despertado, que era um termo mítico. O impacto dos termos de profissão pode ser considerado de nível cardíaco, e o mítico é o nível mais alto. A aliança tem tantos profissionais. No entanto, profissões com atributos míticos são muito raras. Eu respirei fundo. Após pensar um pouco, decidi que amanhã iria explorar a masmorra para iniciantes. E não pensei em formar um grupo com outras pessoas. Na hora, eu iria encontrar uma maneira de caçar monstros solitários. Subir do nível 1 para o 2 não deve ser muito difícil. Quem sabe ao subir para o nível 2, aquele termo mítico pode mudar meu destino. No dia seguinte, ainda não havia amanhecido. Eu cheguei cedo ao mercado próximo, para comprar alguns itens simples. Foi então que recebi uma ligação de Shu Yovei. Eu sabia que Shu Yovei queria me ajudar, mas ainda é aquela frase: eu mesmo já estou assim. Por que ainda atrasar os outros? Depois que eu desliguei o telefone, Shu Yovei parecia muito relutante. Ela fez uma série de chamadas, sem contar. No final, ainda enviou uma mensagem: Bai Xuan, onde você está? Você não sabe que hoje é o dia de ir para o novo dungeon? Venha para a escola e se encontre comigo. Eu te levo. Por que você não atende o telefone? Responda rápido. Eu rapidamente coloquei meu celular no modo silencioso. Até às 9 horas. Quando cheguei ao salão do dungeon, estudantes de várias escolas participando do teste para iniciantes. Basicamente todos os alunos já estavam no dungeon. Em um canto do salão, os diretores e supervisores de 6 escolas estavam conversando sobre algo em um canto. Velho Zan, ouvi dizer que sua escola de 3 altos revelou uma profissão oculta. Você sabe que isso me assustou antes? Com medo de que este ano sua escola de 3 altos produza mais talentos e nos deixe para trás. Liaizai, o que você quer dizer com isso? Está querendo me prejudicar, não é? O diretor Zhang Yangui estava tão irritado que seu rosto um pouco gordo tremia. Se não fosse a diretora de ensino Wang Lan segurando, ele provavelmente estaria prestes a ter um confronto real com o diretor da escola Vugal. O diretor veio para um PK ao vivo. Neste momento, aproveitando que aquele grupo não estava prestando atenção, eu já havia completado o registro e estava indo em direção ao portal de teletransporte. Essa cena foi exatamente vista pelo diretor Zhang Yangui e pela diretora de ensino Wang Lan ao seu lado. Sendo a diretora de ensino, como Wang Lan poderia não saber sobre a escola e a situação do único aluno com uma profissão oculta? Assim, ela rapidamente relatou a situação ao diretor Zhang Yangui. O quê? Você está dizendo que Bai Shun fez o registro sozinho e depois foi para o portal do dungeon iniciante? Estando muito chocada, a voz do diretor Zhang Yangui ficou um pouco alta, a ponto de todos os outros diretores de escolas que estavam reunidos, todos os responsáveis por outras faculdades ouviram. Velho Zhang, você não vai aconselhar a pessoa com uma profissão que causa apenas 1 de dano a ficar em casa? Agora ele ainda está sendo enviado para a masmorra para morrer. Você é bem ousado, hein? Zhang Yangui enxugou o suor frio da testa. Eu avisei, tá bom? Depois de falar, ele olhou para a diretora de ensino, Wang Lan. Você viu direito? Tem certeza de que é o Bai Xuan? Diretor, eu só dei uma olhada distraída. Parece um pouco com ele. Então, o que você está esperando? Vá rápido perguntar na recepção. O dano fixo dele é apenas 1 ponto. Ir para a masmorra para morrer? A diretora de ensino, Wang Lan, estava desesperada. Para não deixar o diretor furioso, ela quase correu até a recepção. Então, ela soube através da equipe da recepção. O estudante que entrou agora realmente se chama Bai Xuan. Quando ela contou essa notícia ao diretor Zhang Yangui quase perdeu a luz nos olhos. Isso é um absurdo. Com dano fixo de apenas 1 ponto. Por que ir para a masmorra? Ele realmente não se importa com a vida. Os outros altos escalões das escolas também estavam com os olhos bem abertos. Esse aluno da sua escola é bem corajoso. Ele realmente se atreve a ir para o dungeon. Embora não seja difícil entender seu sentimento de insatisfação. Mas com esse pouco de dano, não é se colocar em apuros ir para o dungeon? Não se apresse. O dungeon para iniciantes oferece uma oportunidade de ressuscitação. Mesmo que ele morra lá dentro, ele será apenas expulso do dungeon. Isso mesmo. Eu quase esqueci disso agora, de tão empolgado que fiquei. Zhang Yangui limpou o suor da testa e aconselhou a diretora Wang Lan. Wang Lan, fique de olho. Assim que Bai Xuan for expulso do dungeon,
Você deve segurá-lo imediatamente. Ele não pode entrar no dungeon novamente, de jeito nenhum. Do outro lado, eu já entrei com sucesso no dungeon para iniciantes. O que vejo é uma floresta densa, de acordo com as informações que tenho. Na verdade, as espécies de monstros neste dungeon para iniciantes não são muitas, e a mais comum na periferia é um monstro chamado Coelho-Facão. Eu definitivamente não me atrevo a ir para a área central. Agora estou vagando pela área periférica. No entanto, passei pelo menos meia hora. Eu não encontrei uma única oportunidade adequada para atacar. Esses coelhos com facas geralmente aparecem em grupos de 2 ou 3. Se o número exceder 2, correr para ele sozinho é definitivamente um suicídio. Cerca de 1 hora depois, meus olhos brilharam de repente. O céu não decepciona quem se esforça. Finalmente consegui ver um coelho com faca isolado monstro, coelho de cutelo. Nível 2. Vida, 625. Dano, 22, 28. Depois de confirmar que não havia outros aventureiros ou monstros ao redor, eu me aproximei cautelosamente do coelho com faca. Depois de uma certa distância, finalmente ataquei. Imediatamente, com o lugar onde eu estava como centro. Uma área quadrada de aproximadamente 10 por 10. A área quadrada foi delimitada. O coelho com faca começou a ter o número 1 aparecendo continuamente acima de sua cabeça, sentindo que estava sendo atacado. O coelho com faca imediatamente me teve como alvo. A faca na mão girou e voou em minha direção. Eu levei um susto. Não esperava que esse coelho com faca ainda jogasse facas. E ainda por cima, facas giratórias. Eu usei minha agilidade que não era tão ruim. Depois de desviar, puxei o coelho com faca e corri para trás. O coelho com faca tem mais de 600 de vida. Se perde 1 ponto por segundo, isso significa arrastar por 10 minutos. Durante esse tempo, eu também não me esqueci de alguns itens que comprei. Eu determinei a rota de ataque do coelho com faca. Encontrei o momento certo para lançar armadilha para captura de animais de baixa qualidade. O coelho com lâmina de faca, de inteligência baixa, caiu facilmente na armadilha. Essa armadilha é suficiente para o coelho com faca se debater por 10 segundos. Eu peguei uma lança de ferro comum do espaço da profissão. Corri rapidamente para trás do coelho com faca. E enfiei com força na parte traseira dessa coisa. Com esse golpe, eu vi a quantidade de 62 de vida flutuando acima da cabeça do coelho com faca. Eu fiquei tão triste que quase desmoronei. O dano da profissão reduz 1 ponto de vida por segundo no coelho com faca. Mas eu, mesmo não sendo um usuário de lança, consegui atacar o coelho com faca assim mesmo. E causei um aterrorizante dano de 62. Ao ver o coelho com faca lutando cada vez mais devido ao dano fatal, quando estava prestes a se soltar da armadilha de baixa qualidade, eu me esquivei do coelho com faca com agilidade. Após um outro ataque insano de faca giratória, o segundo golpe novamente penetrou ferozmente nas costas do coelho com faca. Talvez seja por causa do acúmulo de ferimentos fatais. O dano causado por esse segundo golpe foi ainda mais insano. Chegou a impressionantes 83. Uma armadilha de baixa qualidade me deu 2 oportunidades de ataque, causando 145 de dano ao coelho com faca. Assim, eu poderia evitar a perseguição do coelho com faca por mais de 2 minutos. Aumentou muito minha eficiência de eliminação. Após mais 3 minutos, o coelho faca finalmente caiu no chão. Neste momento, eu verifiquei meu painel. Após eliminar um coelho faca, a barra de experiência subiu 5. Parece que, ao eliminar mais 19 coelhos faca, poderei subir para o nível 2. Muito bem, muito bem. Estou cheio de esperança. Sinto que minha alma de combate está quase pegando fogo. Comecei a procurar rapidamente o segundo coelho faca isolado. Enquanto isso, em outra área do dungeon para iniciantes, um grupo de 5 garotas estava colhendo freneticamente a vida dos coelhos faca. Uma das garotas tinha ao seu lado um mestre de marionetes de mais de 2 metros de altura, extremamente chamativo. Neste momento, os belos olhos de Shu Yovei escondiam uma pitada de tristeza. Ele realmente vai desistir deste teste para iniciantes? Maldito sujeito! Por que não atende meu telefone? Nem mesmo responde às minhas mensagens. Eu claramente te convidei para formar um time. Fora do calabouço. A cabeça do diretor Zhang Yangyi está zumbindo. Quase a cada momento, ele sempre precisa entrar em contato com a diretora de ensino, Wang Lan. Quando o tempo chegou à 4ª hora, Wang Lan, que estava aguardando à frente do portal, novamente, recebeu uma comunicação do diretor Zhang Yangyi. Não esperou nem o diretor falar. Wang Lan já fez um relatório sem energia. Diretor, Bai Shun ainda não foi expulso. Wang Lan, você não está sendo negligente? Será que ele, após ser expulso, usou a segunda chance para entrar novamente pelo portal? Diretor, você confia em mim? Eu estive observando o portal com muito cuidado e atenção. Não vi a sombra de Bai Shun. Não deveria ser assim.
Já se passaram 4 horas, como ele ainda não foi expulso. Os outros alunos formaram times antes de entrar, e Bai Xuan foi o último a entrar sozinho no calabouço. Encontrar um companheiro de equipe é muito improvável. Com aquele pouco de dano fixo, ele consegue derrotar monstros. Logo, várias horas se passaram novamente, até que chegou a 8ª hora. Porque na tela pública do salão do novo jogador, a cada 8 horas, um resumo é feito. Quem matou mais monstros? Quem subiu de nível mais rápido? Tudo isso é claro. Se isso fosse em anos anteriores, neste período, com certeza seriam os 6 diretores, se comparando para ver quem tinha o aluno mais forte. Mas agora, ao ver o resumo na tela pública, os 6 diretores só queriam ver uma pessoa em comum. Essa pessoa era Bai Xuan, que tinha a profissão oculta de domador de monstros. Todos os diretores sabiam que Bai Xuan entrou sozinho na masmorra. E então, passaram-se 8 horas sem que Bai Xuan fosse expulso da masmorra. Como os 6 diretores poderiam ficar calmos com isso? Será que esse garoto descobriu a chave para a profissão oculta? Já estava matando à vontade no dungeon. Se for assim mesmo, uma das vagas da Guilda Lobo Ganancioso este ano não vai acabar caindo na escola Sangao Long Ten? E isso com certeza não é o que os outros 5 diretores querem ver. Então, quando a conclusão saiu, esses 5 diretores começaram apressadamente a procurar o nome Bai Xuan na lista de pessoal, desde o topo até ver o último nome, mesmo incluindo Zhang Yanji. Vários diretores não conseguiram se conter. Bai Xuan, formando um time de uma pessoa. Após passar 8 horas, total de 20 monstros mortos. Nível 2. Olhando para o nome de Bai Xuan na tela principal do salão, os 6 diretores estavam cheios de emoções. Claramente, ele só tinha um ponto de dano fixo. Mas por que esse estudante ainda está tão determinado a ficar no dungeon? E ainda formando um time de uma pessoa. Embora se possa imaginar a frustração desse estudante. Mas é necessário insistir tanto? Ou será que continuar assim realmente faz sentido? Esse garoto tem uma boa resistência. É uma pena que sua própria profissão o esteja atrapalhando. É verdade. Claramente, já está assim. Mas ele insiste em ficar no dungeon. Ele não quer desistir de jeito nenhum. Esse garoto não consegue evitar que os outros se preocupem com ele. Os 5 diretores suspiram. No final, todos vão confortar Zhang Yanji ao mesmo tempo. Zhang Yanji também não está se sentindo bem. É realmente uma pena para Bai Xuan. Porque um aluno tão resiliente acaba despertando uma profissão inútil? Isso não faz jus ao esforço e à luta desse garoto. Tanto Zhang Yanji quanto os outros 5 diretores estão muito curiosos sobre Bai Xuan. Quando ele pretende sair do dungeon? E será que Bai Xuan foi expulso? Ou ele saiu por conta própria ao perceber a realidade? Será que ele realmente vai ficar no dungeon por 48 horas? Será que ele consegue suportar isso? Neste momento, dentro do cenário de jogo, finalmente, recebi o aviso que esperei por tanto tempo. Parabéns por subir para o nível 2. Aprenda sua primeira habilidade profissional, pressão super pesada. Desbloqueou sua primeira entrada profissional. Não esperava que também compreendesse uma habilidade de profissão. Olhei rapidamente a descrição da habilidade. Pode aplicar um feitiço de gravidade nos inimigos, para limitar a mobilidade dos inimigos, o que equivale a enfraquecer indiretamente a capacidade de ataque dos inimigos. E desde que esteja dentro do meu domínio inerente, todos os inimigos reconhecidos dentro dele sofrerão a mesma força de superpressão. Em seguida, verifiquei as palavras míticas. Amplificação negativa. Nível mítico. Dentro do domínio inerente expandido, para cada status negativo adicional que o inimigo correspondente possuir, o dano fixo sofrido por esse inimigo por segundo será duplicado. Ao ver o efeito das palavras, fiquei pensativo. O ponto mais crucial dessa palavra está na quantidade de habilidades de estado negativo. Se houver habilidades de estado negativo suficientes, então, o dano fixo aumentará exponencialmente. Mas, considerando que atualmente só tenho uma habilidade negativa, isso só me permite transformar 2 pontos de dano de nível 2 em 4 pontos. Isso ainda é completamente insuficiente para mudar meu destino. Para testar o efeito da habilidade, imediatamente procurei um coelho solitário com uma faca de cozinha. Após expandir o domínio, a superpressão foi lançada diretamente. Descobri isso ao observar. Neste momento, a faca de cozinha só tinha imobilidade. Restou 1/3 do que era antes. O nível de perigo caiu pelo menos 70%, ou até mais. Eu quase consegui com muita facilidade. Completei a eliminação deste coelho faca de cozinha. A velocidade de matar monstros aumentou pelo menos várias dezenas de vezes em comparação ao início. Eu olhei para o painel de profissão que invoquei casualmente. O termo da profissão que percebi ao tocá-lo instintivamente. Foi exatamente neste momento. A dica oculta apareceu novamente. Quando o nível atingir o nível 5, um segundo atributo mítico poderá ser ativado.
Neste instante, a paixão pelos 1000 monstros voltou a surgir em mim. Para testar meu limite atual, eu já não estava satisfeito em eliminar apenas um coelho faca de cozinha por vez. Havia exatamente 2 coelhos faca de cozinha nas proximidades. Repeti a mesma técnica. Sob a superpressão, um simples coelho faca de cozinha estava quase sendo sacrificado. Ao ver que eliminar 2 coelhos faca de cozinha foi tão fácil, comecei a tentar chamar 3 coelhos com facas. O resultado ainda não foi difícil. A única desvantagem é que matar é um pouco lento. No entanto, assim que matei mais 3 coelhos com facas, uma garota apareceu de repente na minha visão. Bai Xuan, você também está na masmorra? A garota se chama Wang Qianqian. Ela é minha colega de classe. Embora não sejamos muito próximos, mas eu lembro que a profissão despertada de Wang Qianqian parece ser druida. Ela pode convocar os espíritos dos animais para seu uso. Seu limite de crescimento é muito alto. Mas como essa garota apareceu aqui fora agora? E ela está sozinha. Justo quando eu estava prestes a perguntar a Wang Qianqian o que estava acontecendo, Wang Qianqian foi quem falou primeiro. Bai Xuan, eu vi você matar 3 coelhos. Como eles estavam tão dóceis? Por que os coelhos que encontrei eram tão ferozes? Submissa. Eu imediatamente percebi. Ao matar monstros, apliquei superpressão. Então a velocidade dos coelhos com facas diminuiu. Para um estranho desavisado, isso não seria que os coelhos com facas se tornaram submissos? Não é nada. Apenas limitei um pouco suas habilidades. Mas você não estava seguindo o grupo para caçar monstros? Como você está aqui sozinha agora? Ao fazer essa pergunta, os olhos de Wang Qianqian instantaneamente ficaram vermelhos. Bai Xuan, posso me juntar a você em uma equipe? Elas disseram que eu sou um peso morto, e então votaram para me expulsar do grupo. Ao ouvir isso, eu realmente não conseguia acreditar. Druida é uma profissão muito poderosa. Como alguém poderia me chamar de peso morto? Em seguida, Wang Qianqian contou tudo em detalhes. O motivo pelo qual Wang Qianqian foi expulsa do grupo não foi porque sua profissão não era forte o suficiente, nem porque sua personalidade não se dava bem com os outros, mas é porque a profissão dela consome muito. Ela agora pode invocar um poderoso espírito de urso cinzento. Uma vez que o espírito a possua, ela mesma se tornará feroz e violenta. A força de combate nem precisa ser mencionada, mas durante o período de possessão do espírito, é necessário consumir uma enorme quantidade de energia vital. Isso faz com que o Wang Qianqian precise, após lutar intensamente por 5 minutos, descansar por 15 minutos. No começo, as pessoas do grupo não disseram nada ao vê-la tão poderosa, mas com o passar do tempo, quando elas perceberam que os monstros do novo jogador não eram fortes, e que o Wang Qianqian estava desperdiçando tanto tempo, então um grupo decidiu simplesmente expulsá-la. Wang Qianqian, ao terminar de falar sobre sua situação, olhou para mim com o rosto cheio de expectativa. Bai Xuan, eu imploro, me deixe formar um time com você. Esta avaliação é realmente muito importante para mim. Justo agora, eu preciso de alguém para me ajudar a causar dano depois de controlar os monstros. Imediatamente enviei um convite de equipe para Wang Qianqian. Depois de formar a equipe, eu estava prestes a procurar o coelho facão. No entanto, eu só havia dado 2 passos. Meu estômago já não conseguiu evitar de roncar. Felizmente, quando cheguei, a profissão. O espaço tinha algumas garrafas de água e pães cozidos. Vou me contentar com isso por enquanto. No entanto, eu nunca imaginei. Eu acabei de tirar água e pães cozidos do espaço da profissão. Wang Qianqian já me passou rapidamente uma caixa de almoço. Eu ouvi que seu estômago está roncando. Este é o meu próprio bento que eu fiz. Para você comer. Eu realmente queria recusar, mas não consegui resistir, pois Wang Qianqian já abriu entusiasticamente a caixa de almoço. Assim que viu o arroz branquíssimo e os acompanhamentos fartos dentro. Agora estou ainda mais faminto. Uma garfada de acompanhamento e uma garfada de arroz branco desceram. Eu comi de tal forma que meus olhos brilharam. O sabor é realmente muito bom. Depois de um tempo, eu comi até ficar satisfeito e estou cheio de energia. Depois, é claro que precisamos caçar monstros. E para testar os limites da Wang Qianqian. No começo, quando encontrei o coelho faca, eu não ataquei. Eu estava observando o estado dessa garota. À medida que Wang Qianqian mudava de forma, era possível ver claramente atrás dessa garota a aparição de um enorme e feroz urso cinza. Se falarmos sobre o poder de destruição dessa garota, isso é realmente forte. 3 coelhos faca atacaram em conjunto. Em um piscar de olhos, ela os derrubou todos. Foi logo após a batalha. Wang Qianqian estava sentada no chão, com o rosto vermelho, ofegante. Talvez ela estivesse com medo de ser desprezada por mim. Nesse momento, ela olhou para mim. Seus olhos não mostravam um medo comum. Eu pensei um pouco e disse: parece que seu consumo de energia durante a batalha é realmente alto.
Se você apenas fizer isso após invocar seres vivos, o consumo de energia para ataques normais será intenso? Não. Mas, se for assim, o dano do ataque será muito reduzido. Assim está bom. Quando você estiver descansada, nós agiremos novamente. Depois que você mudar de forma, faça ataques normais o máximo possível, a menos que enfrente uma situação de emergência. Caso contrário, você deve manter uma certa quantidade de energia. Certo? Ao ver que Bai Shuan não a abandonou, Wang Qianqian imediatamente relaxou. Um belo brilho apareceu em seu rosto. E, após um tempo de descanso, os dois agiram. Quando ela viu as habilidades que Bai Shuan demonstrou, Wang Qianqian ficou tão surpresa que tapou a boca. Que habilidade impressionante! Não precisa exagerar. Você deve mudar de forma rapidamente. Então, use ataques normais para eliminar todos esses coelhos com facas. Wang Qianqian imediatamente fez o que foi dito. Não demorou muito. A experiência de alguns coelhos com facas já estava garantida. Porque com a ajuda da Wang Qianqian, algumas, 2 ou 3 criaturas dispersas na periferia, os coelhos facas já não atendem às minhas necessidades. Então, rapidamente decidi levar a Wang Qianqian para correr em direção à área central. Durante isso, mesmo que a Wang Qianqian mudasse de estado e fizesse apenas ataques normais, sua energia ainda seria forçada a cancelar o estado devido ao consumo. Nesse momento, eu joguei a lança para Wang Qianqian, para perfurar a parte de trás dessas criaturas mágicas. Podemos mudar de lugar? Você está sendo bobo? Estamos buscando eficiência. Você precisa lembrar. Não importa que tipo de criatura mágica. Aquela é definitivamente uma das fraquezas. Fora da instância. Dentro do salão, os 6 diretores viram a tela geral fazer um segundo resumo. Eles abriram os olhos ao máximo, um por um. Desta vez, na última posição, não viram o nome do Bai Shuan. Até que, após contar mais de 100 posições, finalmente viram o verdadeiro protagonista. Não esperava que esse garoto estivesse entre os 8 primeiros. Depois de algumas horas, ele subiu para o nível 4. Será que o potencial oculto dele despertou? Não seja ridículo. De acordo com o diagrama geral da tela, ele tem um companheiro desta vez. Isso me assustou. Eu pensei que ele realmente tivesse despertado. Quase deixou a Academia Longten conseguir a vaga. Ao ouvir isso, o diretor da escola Longten, An Yangdi, ficou furioso. A gordura no rosto dele tremia de raiva. Vocês têm um pouco de senso de responsabilidade? Eu ainda estou aqui. Vocês realmente falam assim sobre meus alunos? Mas, de certa forma, An Yangdi se sentiu aliviado agora. Que Bai Shuan conseguisse encontrar um companheiro realmente o surpreendeu. Mas, de qualquer forma, pensando que Bai Shuan não se entregaria facilmente à morte, pelo menos ele, como diretor, se sentiu mais tranquilo. A seguir, a discussão entre alguns diretores voltou para o tópico de qual escola tem os alunos mais fortes. E, para essa questão, Zhang Yangyi certamente tinha um candidato em mente. E esse candidato é Shu Youfei, a mestre de marionetes. Desde que este novo dungeon para iniciantes consiga alcançar o nível 10, em seguida, passar pelo teste especial acima, é muito provável que uma das vagas da guilda Lobo Ganancioso não escape. Mas falando sobre profissões raras, a atenção subsequente de Zhang Yangyi caiu inconscientemente sobre Wang Qianqian. Ele também tem algum conhecimento sobre este aluno. Druida. Também uma profissão rara. Potencial considerável. Apenas ele não consegue entender como o Bai Shuan ainda se envolveu com Wang Qianqian dentro do dungeon. Após passar 16 horas seguidas no dungeon, meu corpo e mente realmente não aguentam mais. Comecei a discutir com Wang Qianqian sobre revezar o descanso e o sono. Você pode descansar. Não se preocupe comigo. Estou acostumado a aguentar. Apenas por um dia, eu consigo ficar sem dormir. De repente, ao ouvir Wang Qianqian dizer isso, fiquei bastante curioso. Com minhas investigações, descobri que em casa, Wang Qianqian tem alguém fraco agora. Minha mãe e um irmão mais novo de 9 anos para cuidar. Portanto, normalmente, após as aulas ou durante as férias, ela sempre procura alguns trabalhos temporários para ajudar nas despesas da casa. Por causa disso, ela fez muitas horas extras à noite. O objetivo era ganhar um pouco mais de dinheiro para melhorar a vida em casa. Portanto, ela realmente levava este novo capítulo mais a sério do que qualquer um. Ela não se atrevia a sonhar com a admissão na guilda mais forte. Mas ela também esperava ter a chance de se juntar a outras boas guildas. Assim, sua mãe e seu irmão certamente receberiam um bom cuidado. Não é de se admirar que antes tenham pedido ajuda a ela. Durante a formação de equipes, ela parecia tão humilde. Justo quando eu pensava sobre isso, Wang Qianqian disse novamente: não se preocupe. Eu vou ficar de olho ao seu redor por você. Você pode descansar em paz. Ou talvez eu possa te dar um travesseiro de joelho.
Assim, talvez você consiga descansar um pouco melhor. O quê? Eu pensei que tinha ouvido errado. Wang Qianqian realmente queria me dar um travesseiro de joelho. Olhando para suas pernas longas e atraentes, perguntei com incerteza. Você está falando sério? Claro que estou falando sério. Agradeço por me deixar entrar na equipe. Então, mesmo que eu tenha que usar seu colo como travesseiro, estou disposto. Ah, isso. Estou um pouco emocionado. Na verdade, nunca experimentei o colo de uma garota desde pequeno. Agora, de repente, ouvir uma garota dizer isso para mim. É impossível não ficar animado com isso. Eu disse. Também não sou esse tipo de pessoa sensível. Você chegou a esse ponto. Então, vou aproveitar seu colo como travesseiro. Sem problemas. Wang Qianqian estendeu suas pernas atraentes. Pode ficar tranquilo e descansar. Fique tranquilo. Estarei sempre atento ao que acontece ao redor. Se houver qualquer movimento, com certeza, eu vou te acordar na hora. Ok. Estou realmente um pouco cansado agora. Além disso, com essas pernas longas me convidando, sendo um homem normal, eu realmente não tenho motivo para recusar. Então eu me deitei no colo da Wang Qianqian e entrei em um estado de descanso. Quando eu acordei, já haviam se passado 6 horas inteiras. Eu vi que, apesar de Wang Qianqian parecer muito animada, ainda havia um traço de cansaço em seus olhos. Baixuan, já que você descansou bem, vamos continuar a caçar monstros agora. Não, eu acho que você precisa descansar um pouco. Wang Qianqian ficou um pouco surpresa. Em seguida, ela começou a balançar as mãos. Acredite em mim, eu realmente não me importo. Não se trata de estar ou não se importar. Depois, você pode precisar se esforçar muito para me ajudar a caçar monstros. Se você não estiver bem, nossa velocidade de caça com certeza vai cair drasticamente. Eu vou dar uma volta. Você deve ir descansar bem. Se você recusar, nosso time vai se dissolver imediatamente. Não se dissolva. Eu vou ouvir você. Agora vou descansar um pouco. Bom, assim está decidido. Em seguida, Wang Qianqian vai descansar. Eu vou ficar por perto, observando os movimentos ao redor. Quando se passaram mais 4 horas, Wang Qianqian despertou do descanso. Aparentemente, ela está bem. Só então fiquei tranquilo para começar a agir. O plano que estabeleci agora é ir em direção à área central, porque, à medida que o nível aumenta, o retorno do coelho-faca de nível 2, o retorno realmente está diminuindo cada vez mais. Quando cheguei ao meio do dungeon, além do coelho-faca mais comum, agora apareceu um novo monstro, o gato-garra. Essa coisa é de nível mais alto que o coelho-faca. Basicamente, todos estão no nível 4. O poder de ataque varia entre 40 e 50. A vida em comparação ao coelho-faca também aumentou um pouco. Depois, sou eu quem controla. Wang Qianqian ajuda a finalizar os golpes. Os dois juntos lutam com afinco. Quando o tempo da dungeon passou de 36 horas, meu nível finalmente chegou ao 5. E desta vez, a profissão oculta não me decepcionou. Mais uma vez, me deu uma grande surpresa. Parabéns por subir para o nível 5. Parabéns por aprender a habilidade profissional, Paralisia Super. Parabéns por ativar sua segunda entrada profissional, Sincronização de Domínio. Sincronização de domínio. Todos os inimigos designados dentro do domínio inerente têm todas as suas estatísticas reduzidas em 25%. Não é à toa que uma entrada mítica é assim tão simples e direto. Qianqian. Na próxima vez que encontrar um monstro, vou testar minhas habilidades. Naquele momento, você só precisa se preocupar. Apenas proteja minha segurança pessoal. Em seguida, levei o Wang Qianqian apressadamente para procurar monstros. Ao ver 4 gatinhos de garra à frente, depois de respirar fundo, e avancei em direção aos 4 gatinhos de garra. Ao mesmo tempo, a superpressão e a superparalisia se abateram sobre os 4 gatinhos de garra. Os gatinhos de garra, sem conseguir reagir, tropeçaram e rolaram no chão. Mesmo levantar-se, um movimento simples. Agora era extremamente difícil para os gatinhos de garra. Além disso, com meu segundo efeito negativo, o dano fixo que eu poderia causar chegou a 20 pontos por segundo. Além disso, a sincronização de domínio reduziu a vida em 25. Os gatinhos de garra, com menos de 30 de vida, caíram mortos em poucos segundos. Essa cena deixou Wang Qianqian com os olhos arregalados. Comparado ao anterior, a habilidade de limitação de Baixuan era claramente ainda mais forte. Chegamos a um novo nível e estágio. E os danos continuaram sem parar. E as 4 gatinhas morreram instantaneamente. Isso foi muito intenso. Justamente porque o choque foi muito grande. Isso fez com que Wang Qianqian sentisse que Baixuan não precisava dela agora, para provar seu valor nas próximas ações. Wang Qianqian também se esforçou. Quando Baixuan pediu que ela desse o golpe final,
A cena dela segurando a lança para atacar o monstro não era diferente de estar em um frenesi de matar. Vendo-a tão feroz, eu fiquei completamente atordoado. E o que eu não esperava ainda mais. Depois de lutar com a lança por um tempo, quando eu disse para descansar, Wang Qianqian, surpreendentemente, veio até mim com o rosto vermelho. O tom dela estava muito mais suave do que o normal. Baixuan, vendo você tão cansado, quer que eu te faça uma massagem nos ombros? Minha técnica é muito boa. Eu costumo fazer massagem na minha mãe em casa. Estou cheio de perguntas. Não entendo por que Wang Qianqian de repente se tornou tão proativa entre nós. Eu pensei um pouco sobre isso. Lembrei de quanto eu sofri quando entrei na masmorra para matar os coelhos com facas. Quanto sofrimento eu passei. Agora, de repente, há uma garota delicada que vem até mim querendo me fazer massagem nos ombros e nas costas. Se eu não aceitar de bom grado, ainda sou um homem? Então, eu concordei. Para ser sincero, Wang Qianqian, seja massageando os ombros ou as costas, isso realmente é bom. Além disso, Wang Qianqian também disse que se eu quisesse um travesseiro de joelho, poderia a qualquer hora e em qualquer lugar. Foi nesse convívio agradável que, mesmo fazendo esse trabalho chato de matar monstros, eu mantive um estado de leveza e entusiasmo. Ao mesmo tempo, dentro da mesma masmorra para novatos, um grupo de 4 garotas estava com expressões preocupadas. À medida que elas se aprofundavam mais no interior, perceberam que esse monstro estava cada vez mais difícil de matar. As 4 acabaram de se unir para desafiar 5 espantalhos. Quase foram eliminadas. E se falarmos sobre voltar para o exterior, porque o nível delas geralmente chegou ao nível 6. Sob a penalidade de experiência, elas não conseguiam ganhar nada de experiência. Então agora as 4 garotas estavam bastante desanimadas. Se a Wang Qianqian estivesse aqui, seria ótimo. Ela é uma druida. Naquela situação, ela sozinha conseguiria lidar com 2 espantalhos sem problemas. Por que ainda mencioná-la? A Wang Qianqian foi expulsa pelo capitão após uma votação. Não adianta se arrepender. Melhor pensar em como matar os monstros a seguir. O grupo finalmente ficou em silêncio. Mas não demorou muito para que uma garota dissesse: tem gente vindo ali. Parece que é a Wang Qianqian. Olhem, tem um garoto ao lado dela. É realmente a Wang Qianqian. Isso é perfeito. Podemos chamá-la de volta para a equipe. Faltam 8 horas para o término da masmorra para iniciantes. O que ela tem a ganhar seguindo um garoto? Exatamente. Desde que nós falemos. Para o futuro. Vamos ver se ela vai voltar para a equipe com lágrimas nos olhos. Em seguida, as 4 garotas trocaram um sorriso. Então, começaram a se aproximar ativamente do grupo de 2 pessoas onde estava Wang Qianqian. Quando as 4 chegaram aqui, neste momento, eu e Wang Qianqian acabamos de derrotar um coelho com faca e um gato com garfo. Assim, as 4 garotas viram Wang Qianqian correr de volta. Ela estava habilidosamente massageando meus ombros e costas. Essa situação surpreendeu as 4. Wang Qianqian estava, surpreendentemente, tentando agradar Baixuan. Mas Baixuan não é uma profissão inútil? E, além disso, ele não se reuniu na escola antes. Eu pensei que ele tinha desistido desta masmorra para iniciantes. Não esperava que essa Wang Qianqian realmente se deixasse levar e se misturasse com Baixuan. Isso não seria perfeito? Fazer equipe com um jogador inútil ou voltar para um time completo? Desde que não sejam burros, deveriam escolher, certo? Na mente das 4, já estavam imaginando o momento em que chamariam Wang Qianqian de volta para o time. A expressão incomparável de emoção de Wang Qianqian. Com esse pensamento, a capitã Lian saiu acompanhada de outras 3 garotas. Wang Qianqian. De repente, ouviu alguém chamando seu nome. Wang Qianqian parou por um momento, instintivamente. São vocês. Isso mesmo. Somos nós. Nós 4 pensamos um pouco. Decidimos que você deve voltar para o time. Era como se já tivessem certeza de que Wang Qianqian voltaria. Tanto Lian quanto as outras 3. As garotas adotaram uma postura de superioridade, esperando que Wang Qianqian corresse na direção delas. No entanto, a realidade deu a elas um duro golpe. Eu já fui expulsa por vocês. Por que eu ainda deveria voltar para o time? Wang Qianqian ignorou Lian e Liu Venjia e as outras 2. Continue se concentrando em massagear os ombros de Baixuan. Lian mordeu os dentes. Wang Qianqian, você está louca? Voltar ao time é para o seu bem. Você não agradece, não é? E agora ainda está tentando agradar um homem? Você não sabe que a profissão de Baixuan é inútil? Você realmente não se importa com seu futuro e está se misturando com ele? Wang Qianqian franziu a testa. Vocês podem sair? Não nos atrapalhe enquanto descansamos. Wang Qianqian, estamos fazendo isso para o seu bem. Não seja ingrata. Por que eu deveria ser grata a vocês? Me expulsar antes, isso também era para o meu bem? Wang Qianqian estava muito irritada naquele momento.
Eu sou uma bola, é? Pegue quando quiser, jogue quando quiser. As 4 mulheres do outro lado ficaram cada vez mais constrangidas. Elas não esperavam vir aqui chamar Wang Qianqian de volta ao time. Wang Qianqian, ela ainda está fazendo birra. E quando os olhares das 4 mulheres se fixaram em Baixuan, elas ficaram ainda mais irritadas. Só porque agora Baixuan está com os olhos semicerrados. Com uma expressão de conforto, ele desfruta dos cuidados de Wang Qianqian. Baixuan, foi você quem a seduziu? Caso contrário, como ela não voltaria para a equipe? Eu levantei a cabeça. Falar é fácil. Mas, por favor, preste atenção nas palavras. Vocês sabem o que significa seduzir? Menos conversa. É você quem a influenciou. Caso contrário, ela não voltaria para a equipe? Wang Qianqian queria dizer algo nesse momento, mas eu a impedi. Vocês, prestem atenção. Qianqian agora é minha colega de equipe. Se vocês continuarem a tentar me prejudicar na minha frente, então eu não vou ser gentil com vocês. As 4 garotas pareciam ter ouvido uma piada enorme. Baixuan, você está louco? Você, um inútil sem valor, ainda se esconde atrás de uma profissão. E ainda se atreve a dizer que não vai ser gentil conosco. Ser um profissional inútil já é o bastante. E ainda não se dá conta disso. Você não tem vergonha? Você só teve coragem de vir aqui porque foi a Wang Qianqian quem te trouxe. Eu não gosto de brigar com as pessoas. Ele fez um gesto para que Wang Qianqian se afastasse e assistisse ao espetáculo. Em seguida, levantou-se e caminhou rapidamente em direção a Li Yan e as outras 3. As 4 do lado de Li Yan observavam Baixuan se aproximar. Elas estavam todas confusas. O que esse homem quer? Será que ele quer brigar conosco? Um inútil com uma profissão escondida quer ajudar os outros. Mas no momento seguinte, tanto Li Yan quanto Liu Wenjie e as outras 2 garotas, quase ao mesmo tempo sentiram que seus corpos de repente pareciam estar carregando uma pedra gigante. Sem controle, seus joelhos afundaram pela metade. Mas isso ainda não tinha acabado. No momento seguinte, todos foram atingidos por uma força semelhante a uma corrente elétrica. Instantaneamente, metade de seus corpos ficou paralisada. Baixuan, o que você fez conosco? Não é bom. Nossa vida está diminuindo continuamente. Vendo as palavras 20 flutuando incessantemente acima de suas cabeças, as 4 garotas entraram em pânico. Algumas pessoas estavam apenas no nível 6, com apenas algumas centenas de pontos de vida. Se continuassem assim, seriam imediatamente expulsos da masmorra. Baixuan, nós estávamos errados. Vamos embora agora. Nunca mais vamos competir por pessoas com você. Isso mesmo. Vamos sair imediatamente. Baixuan, nos deixe em paz. As 4 garotas de Li Yan não estavam realmente com medo. Embora uma masmorra para iniciantes tenha uma chance de renascimento, mas se realmente forem expulsos da masmorra, isso ficará registrado na escola. Mesmo sem mencionar isso, se realmente esperarem para entrar na masmorra novamente, quanto tempo precioso será desperdiçado correndo da borda até aqui? Elas não sabiam exatamente o que Baixuan havia feito, mas ao ver seus próprios estados e a velocidade de perda de vida, era urgente se render imediatamente. Eu posso não dificultar para vocês, mas agora, venham todos aqui. Peçam desculpas à minha companheira Wang Qianqian, e então desapareçam rapidamente. Quando isso acabar, depois que o local finalmente ficou em silêncio, o olhar de Wang Qianqian para mim se tornou cada vez mais suave. Pela primeira vez na vida, ao lado de um homem, senti uma tranquilidade e segurança que nunca havia sentido antes. Essa sensação é muito misteriosa. Após 40 horas de jogo no tutorial, já começaram a sair alguns jogadores, saindo um por um de dentro. Por exemplo, Shu Youvei é uma delas. Ela, como uma mestra de bonecos mágicos, já é extremamente forte. E seus 4 companheiros também não são fracos. Sob esforço conjunto, não precisaram esperar 48 horas para alcançar o nível 10. Ficar no tutorial não faz sentido. Depois que Shu Youvei saiu do tutorial, ela imediatamente pegou o celular e discou um número. Mas o resultado foi que o número não estava na área de cobertura. Essa situação fez com que ela não conseguisse evitar de bater o pé. Baixuan, você poderia simplesmente me deixar furiosa. Ninguém atendeu o telefone. Ninguém respondeu a mensagem. Parece que meu amigo de infância realmente desistiu do tutorial. Ela caminhou até o saguão com um ar de desânimo. E, sem querer, seu olhar passou pela tela principal. De repente, um nome chamou a atenção de Shu Youvei. Baixuan. Ele está dentro do novo cenário para iniciantes. E de acordo com as estatísticas da rodada anterior, seu nível já havia ultrapassado o nível 5 há 2 horas. O que isso significa? Já que ele acabou indo para o cenário. Mas por que ele não atendeu meu telefone antes? Não respondeu minhas mensagens. Eu claramente estava sob uma enorme pressão antes. Reservei um lugar para ele na equipe. Espera. Na tela principal do salão,
De acordo com o diagrama de formação de equipe, Shu Youvei descobriu que Bai Xuan tinha até um companheiro de equipe, Wang Qianqian. Shu Youvei ficou atordoada por um tempo. Embora ela e Wang Qianqian fossem da mesma turma, elas não eram muito próximas. Mas mesmo assim, ela sabia que aquela Wang Qianqian era bem bonita. Entendi. Shu Youvei agora entendeu tudo de uma vez. Como amigos de infância por mais de 10 anos, não se compara a uma colega encontrada no caminho. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Assim que se joga, né? Eu realmente subestimei. Antes eu ainda estava preocupado com aquele cara. Ele deveria sofrer um pouco mais no dungeon. Enquanto Shu Youvei ainda estava na sala, rangendo os dentes. Dentro do dungeon, eu inexplicavelmente senti os pelos do corpo em pé. Neste momento, eu e Wang Qianqian matamos mais uma leva de espantalhos. Agora meu nível já está acima de 6. As palavras de Wang Qianqian são que ela acabou de passar de 7. Olhei para o relógio. O tempo até o fim do dungeon para iniciantes já está se esgotando. Parece que não vou conseguir chegar ao nível 10. Depois, não pense em entrar na guilda dos lobos gananciosos. O teste do responsável para entrar na guilda dos lobos gananciosos. Wang Qianqian, ao lado, ouviu e disse com um pouco de culpa. Bai Xuan, é tudo por minha causa que te atrasei. Se você estivesse sozinho, com certeza chegaria ao nível 10. Eu balancei a cabeça. Não diga isso. O principal é que eu gastei muito tempo antes. Quanto ao que vem depois, se não fosse pela nossa colaboração, minha velocidade de evolução na verdade seria um pouco mais lenta. É assim? Na verdade, você não precisa me confortar, tudo bem. Estou falando sério. Estou realmente falando sério agora. Embora eu esteja eliminando os monstros que encontro com facilidade agora. Se o dungeon para iniciantes puder durar um certo tempo, com certeza eu conseguiria facilmente o nível 10. Mas no começo realmente perdi bastante tempo. Nesse momento, Wang Qianqian olhou para mim com cautela. Na verdade, já estou muito satisfeito por ter chegado ao nível 7. Sua força é tão impressionante. Você realmente está disposto a não ir para a Super Guilda? Eu acho que você deveria ir falar com o diretor. Ver se o diretor pode te ajudar a conseguir isso. Se você puder participar do teste de admissão da Lobo Ganancioso, com certeza você conseguiria atingir os requisitos facilmente. Qianqian, você tem uma avaliação bem alta de mim, não? Porque você realmente é forte. Se eu tivesse metade da sua força, já estaria me divertindo à toa. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, quando eu sair, eu vou falar com o diretor direitinho. Ver se ele pode me ajudar a conseguir algo. Quanto a isso, vamos continuar caçando monstros. Observando a figura de Bai Xuan enquanto ele continua a agir. A admiração nos olhos de Wang Qianqian já transbordava. Bai Xuan é tão forte. Talvez pedir ao diretor para ajudar a conseguir uma oportunidade realmente funcione. Eu também quero muito ir para a Guilda dos Lobos Gananciosos. A Guilda dos Lobos Gananciosos é uma das 8 grandes guildas super. Desde que eu consiga ser admitido, minha família também pode se mudar para a Cidade das Nuvens. Sem mencionar como são os admitidos. De qualquer forma, aquele generoso subsídio, com certeza pode proporcionar uma vida estável para a família lá. Nesse caso, meu irmão pode crescer melhor. Minha mãe também pode cuidar melhor da saúde. Qianqian, o que você está pensando? Encontramos um monstro. Tudo bem. Estou indo. Como a forma padronizada de matar monstros que os dois têm seguido até agora. Eu expando meu domínio inerente. Rapidamente uso super pressão e super paralisia para limitar os monstros. As palavras de Wang Qianqian. Ou usar a habilidade do urso furioso para matar o monstro diretamente. Se a energia for insuficiente, então mude para a lança. Aponte com força para a parte de trás do monstro. O tempo passa pouco a pouco. Quando o dungeon para iniciantes está prestes a fechar em 48 horas. Meu nível alcançou 1/3 do nível 7. Wang Qianqian está em 3/4 do nível 7. Justo no momento exato de 48 horas. O dungeon para iniciantes se fecha. Todos dentro foram teleportados para fora. Na frente do portal do dungeon, o sempre severo diretor Wu Guilan viu Bai Xuan. Seu olhar era cheio de ressentimento. Era como se quisesse dar um chute nesse cara. Bai Xuan, finalmente esperei por você. Vamos. Venha comigo para ver o diretor. E Wang Qianqian também vem comigo. Enquanto Wang Lan leva Bai Xuan e Wang. Quando Qianqian chegou ao lado do diretor Zhang Yangyi, o coração deste diretor finalmente também se acalmou. Bai Xuan, você quer me assustar até a morte ou me deixar furioso? O que eu te disse antes? Você disse para eu procurar uma universidade de ciências humanas para estudar, para no futuro trabalhar em outra área, para ser uma pessoa útil para a sociedade. Mas e você? Você ainda não ouviu meu conselho e foi para o dungeon iniciante. Você ainda bem que saiu bem. Você, como meu aluno da Longten. Eu, como diretor.
Com certeza espero que você possa voar alto e subir rapidamente. Mas sua classe oculta realmente é difícil de descrever. Veja, como neste dungeon iniciante, você fez a Wang Qianqian te levar. Isso não está, de certa forma, atrasando o futuro dela? Wang Qianqian estava ao lado. De repente, ouviu o diretor falando sobre ela. Ela rapidamente se pronunciou. Diretor, você está enganado. Baixua não me atrasou. Fui eu quem o atrasei. Wang Qianqian, eu também preciso falar bem de você. Sua profissão de druida é muito boa. Você tem um potencial infinito no futuro. Mas como você pode ignorar seu próprio futuro? Embora eu seja o diretor, algumas coisas não são apropriadas para se dizer. Mas a profissão do Baixuan já foi limitada. Mesmo que você o leve ao nível 7, qual é o uso? E você, originalmente, poderia alcançar o nível 10. E para alcançar o nível 10, basta passar pelo teste da Guilda dos Lobo Gananciosos para ser aceito. Wang Qianqian, você está confusa. Diretor, escute o que eu digo. Não fui eu que trouxe o Baixuan. Foi o Baixuan que me trouxe. Caso contrário, nem fale em nível 10. Eu agora consigo chegar ao nível 5. E já é uma sorte não ser expulso da masmorra. Já estamos nesse ponto e você ainda diz isso. Eu acho que entendi. Wang Qianqian, você está com a cabeça nas nuvens por causa do amor. Eu posso entender que você gosta do Baixuan, mas você não pode deixar que isso afete seu futuro. Você sabe o quanto eu, como diretor, estou preocupado com você? Essas palavras me deixaram com uma expressão de descontentamento. Diretor, o que você disse não me agradou muito. O que significa cabeça de amor da Qianqian? Mesmo que ela tenha essa cabeça de amor e goste de mim, eu não sou tão ruim assim, certo? Baixuan, você ainda tem coragem de falar isso? Olhe para Wang Qianqian. Que garota maravilhosa ela é! Ela tinha a chance de alcançar o nível 10 para participar do teste da Guilda dos Lobo Gananciosos. Mas agora, ela só está no nível 7. Ela está completamente fora da Guilda dos Lobo Gananciosos, sabia? Baixuan, se você também gosta dela, por que você não entende que há um tipo de amor que é deixar ir? Neste momento, estou realmente sem saber se rio ou choro. Tudo bem, diretor. Eu não sou mais uma criança. Eu entendo tudo o que você disse. Justamente, antes, quando estávamos saindo da masmorra, eu disse a Qianqian que ia pedir sua ajuda. Agora é a hora certa. Zhang Yangui ficou atordoado por um momento. Você quer que eu te ajude? Ajudar com o quê? É o seguinte. Eu quero participar do teste da Guilda Lobo Ganancioso. Quero ser admitido na Guilda Lobo Ganancioso. Zhang Yangui ficou paralisado por um momento. Parece que eu falei tanto assim. Esse garoto não ouviu nada do que eu disse. Baixuan, eu sou apenas um diretor. Que poder eu tenho para me envolver na questão da admissão na Guilda Lobo Ganancioso? Você está me superestimando. Diretor, não se preocupe. Eu quero te mostrar algo. Eu também estou indicando com o olhar enquanto falo. Wang Qianqian fechou bem a porta do vestiário. O diretor Zhang Yangui estava confuso, mas talvez tenha pensado em algo e rapidamente falou sério. Baixuan, não vamos falar sobre você e o Wang Qianqian por enquanto, mas os níveis de vocês não estão nem perto do padrão. A Guilda Lobo Ganancioso definitivamente não fará exceções para que vocês participem do teste. Não pense em subornos ou em usar contatos. E eu também não tenho tanta habilidade para te ajudar. Diretor, você está se confundindo. Você poderia primeiro olhar meu painel de profissão. Assim que eu abri meu painel de profissão. Depois, por um longo tempo, o salão de descanso ficou em silêncio total. E a expressão do diretor Zhang Yangui passou da confusão inicial ao choque final. Não se pode dizer que não foi emocionante. 2 habilidades de suporte super. Isso é um grande suporte. Meu Deus! Tem até 2 habilidades míticas. Vendo o diretor tão empolgado, eu levantei as mãos em sinal de rendição. Diretor, você acha que meu painel agora vai ter problemas para participar do teste da Guilda dos Lobo Gananciosos? O diretor Zhang Yangui franziu a testa, apenas olhando para o agora. Mesmo entre os da mesma classe, se você não pode ser o melhor, ainda pode ser um dos melhores. Mas as desvantagens são realmente muitas. Uma vez que você seja alvo, é fácil ser derrotado. Mas já que você veio até mim, eu, como diretor, vou fazer o possível para te ajudar. Mas eu também não posso garantir o sucesso. Além disso, o dungeon de teste da Guilda Lobo Ganancioso é um dungeon especial. Há dificuldades que podem ser escolhidas. Se eles concordarem com as características da sua profissão, você pode levar um colega para o nível de dificuldade abismo e ir devagar. Mas o nível de perigo também aumentará exponencialmente. Ao ouvir isso, fiquei um pouco surpreso. O dungeon de admissão da guilda ainda permite levar colegas? Nos níveis normal, difícil e pesadelo, com certeza não pode. Se escolher o nível de dificuldade mais alto, abismo, pode levar um.
Mas, em geral, ninguém faz isso, porque é realmente muito difícil. Mas, já que você pode restringir os monstros, e você causa dano contínuo, se tiver um parceiro para ajudar, eu realmente sugiro que você seja ousado. Eu irei por você amanhã. Depois, fique em casa esperando meu aviso. Desculpe, diretor. Após o diretor Zhang Yangi sair da sala de descanso, Wang Qianqian já estava ansiosa. Bai Xuan, eu também posso participar. É verdade. Se eles concordarem, então você vai comigo para o abismo. Afinal, só de ouvir sobre a dificuldade do abismo já dá medo. Mesmo que eu tenha habilidades limitadas, para garantir que tudo dê certo, eu realmente preciso de um parceiro. Wang Qianqian estava bastante feliz. Se puder, eu vou com você. Ótimo. Então está decidido. Agora vamos para casa descansar um pouco. Quando Bai Xuan estava prestes a sair, Wang Qianqian de repente pensou em algo. Bai Xuan, se eles não concordarem, qual guilda você pretende ir? Ainda não pensei nisso. Vou consultar a escola e depois decidir. Então, posso ir com você para uma guilda? Eu quero estar com você. Claro. Se você se importar, então esqueça. Por que eu me importaria? Então você concorda. Ótimo. Talvez percebendo que estava muito animada, o rosto de Wang Qianqian então não pôde deixar de ficar vermelho. Já está tarde. Eu também preciso voltar rápido. Ao ver Wang Qianqian se afastar, olhando sua silhueta graciosa, não pude deixar de me sentir emocionado. Essa garota. Ainda me perguntei se me importaria de estar com ela. Como um homem normal, o que eu poderia me importar? Pensando bem, estar com Wang Qianqian, em uma situação onde eu poderia pedir à vontade. Qualquer homem ficaria viciado, não é? Justo quando eu estava pensando nisso, de repente, uma voz agradável soou ao meu lado. Realmente é uma garota linda e gentil. As pessoas já se afastaram. Você ainda não consegue se desvencilhar de olhar para a silhueta dela, não é? Eu voltei à realidade de repente. E Ouvei. Neste momento, os lábios de Shu Ouvei mostravam um leve descontentamento. Não é à toa que ela não atendeu meu telefone. E não respondeu minhas mensagens. Então era porque ela estava apressada para conquistar uma garota. E Ouvei, você está errada. Eu e Wang Qianqian nos encontramos no meio do caminho. Apenas nos damos bem inesperadamente. Shu Ouvei soltou um suspiro. É verdade. Muito bom, na verdade. Já combinamos que depois iremos a uma guilda. Eu dei de ombros. Eu disse, mas você não acredita. Acreditar em você? Nem pensar. Você ainda não me respondeu. Por que você está me ignorando? Você sabe que eu originalmente fiz isso para deixar um espaço para você na equipe. O quanto isso me pressionou? Sobre isso, eu falei com seriedade. Falando a verdade. Se eu soubesse que minha profissão ainda tinha salvação antes, eu com certeza teria ido com você sem vergonha. Além disso, eu realmente não planejava participar do Dungeon para iniciantes. Mas, por não querer desistir, acabei vindo. Shu Ouvei agora está um pouco mais feliz. Você e Wang Qianqian realmente se encontraram no caminho. Ela foi expulsa do grupo por Li Yan e outros. E então se encontrou comigo. E então nós dois formamos uma equipe. Até o final do Dungeon. Quem mandou você não vir comigo desde o início? Caso contrário, eu com certeza poderia te levar até o nível 10. É verdade. Então agora meu nível não está adequado. Nem conseguiu participar do teste de recrutamento do clã Lobo Ganancioso. Mas eu falei com o diretor. Ele disse que vai tentar me ajudar. Sério? Mas a sua profissão. Está tudo bem, né? Compreendendo duas habilidades profissionais. Ainda é muito bom. Os dois conversavam enquanto caminhavam juntos para casa. Neste momento, em casa, o pai, Bai Shi, e a mãe, Zhang Yu, estavam discutindo um grande assunto. Querida, dá uma olhada. Será que ainda é necessário escrever mais 2 cartas para o nosso filho? Já escrevemos 12 cartas de casamento. Já está bom. Não há necessidade de mais. Tudo bem. Então, vamos ficar com essas 12 cartas. Quando ele voltar, entregamos isso a ele. Quanto a quem ele quer se casar, que ele escolha por si mesmo. Você acha que nosso filho vai resistir? Afinal, estamos interferindo em um assunto importante da vida dele. Mãe da criança. Não temos escolha, não é? Você também viu antes. Ele está tão mal por causa da profissão ruim. Sendo assim, no futuro, só poderei deixá-lo sair para viver às custas dos outros. Mas o velho Bai. E se nosso filho sofrer alguma injustiça lá fora? O que você está dizendo? Eu sou o filho do Bai Shi. Quem se atreve a deixá-lo sofrer? Se hoje meu filho sofrer alguma injustiça, amanhã eu farei com que a família dele seja expulsa da aliança. E mais uma coisa. Estas cartas de casamento para ele. Como vamos explicar a nossa situação? Essa questão é realmente um pouco complicada. Se não der, podemos dizer que antes tivemos várias coincidências.
Temos uma dívida com essas grandes famílias. Assim, casar com a filha deles não seria razoável? Tudo bem. Só posso dizer isso. Não está mais cedo. Vamos calcular o tempo. Meu filho deve estar voltando logo. Primeiro, guarde estas 12 cartas de casamento. Eu vou para a cozinha preparar o jantar. Do outro lado, eu e Shuiovei caminhamos até a porta de casa. Shuiovei mora bem em frente à minha casa, justo quando os dois estavam entrando em suas casas. Neste momento, Shuiovei de repente pensou em algo. A propósito, eu sempre te liguei e mandei mensagens. Você não atende nem responde. Tenho motivos para suspeitar que você me deletou. Onde isso? O telefone sempre esteve aqui. Se não acredita, veja você mesmo. Não tinha visto isso antes. Depois de olhar o celular do Baixuan, Shuiovei estava com as bochechas inchadas. E ainda diz que não está interessado na Wang Qianqian. Vá procurar sua Wang Qianqian. HMPH. Observando Shuiovei entrar na casa, bufando e fechando a porta. Estou muito confuso. Não é o número do celular que ainda está aqui? Por que você mencionou a Wang Qianqian de novo? Como eu suspeitava. Embora sejam amigos de infância. Mas ainda não entendo o que essa garota está pensando às vezes. E justo quando eu estava prestes a entrar em casa, o aviso de mensagem do celular de repente soou. Olha, era a Shuiovei que mandou. Uma foto dela vestindo pijama chegou. Enquanto eu ainda estava confuso, Shuiovei enviou outra mensagem. Se você me excluir da tela de bloqueio novamente, eu vou te morder até a morte. Depois da mensagem, veio um emoji de um cachorro mostrando os dentes. Eu entendi de imediato. Então, ela viu que tinha excluído a foto da tela de bloqueio anterior. Então, isso foi uma maneira de se adicionar uma nova foto para a tela de espera. Mas isso tem a ver com a Wang Qianqian que ela mencionou antes? Ao voltar para casa, depois que me sentei à mesa, eu percebi que hoje meu pai e minha mãe estavam com um olhar estranho. Vocês têm algo a me dizer? Meu pai, com uma expressão séria, disse. Na verdade, é assim. Justo antes de você voltar, eu e sua mãe estávamos discutindo seu futuro. Eu ri e disse, pais, eu sei que vocês querem me confortar novamente, mas fiquem tranquilos. Eu não sou uma pessoa de coração fraco. O mais importante é que seu filho não é tão sem futuro quanto vocês pensam. E então, vi Baixuan de repente cheio de energia. Papai e mamãe se olharam. O que aconteceu? Por que o filho parece tão animado? Pais, deixe eu dizer a vocês. Minha profissão não é tão ruim. Se não tivesse perdido um tempo no modo iniciante, eu com certeza teria alcançado nível 10. Mas tudo bem. No final, nível 7. Não posso ir para a Super Guilda. Mas uma guilda semelhante ainda é possível. Papai Baishi ficou surpreso. Você disse que está no nível 7. Sim. No começo, eu também não tinha grandes expectativas. Mas nem eu esperava isso. Meu potencial profissional é 100 vezes mais forte do que eu imaginava. Eu posso garantir que mesmo sem ir para a Super Guilda, eu certamente poderei fazer meu nome na aliança no futuro. Papai e mamãe ficaram completamente atordoados. Papai Baishi respirou fundo e disse, filho, deixe-me te perguntar isso. Se agora te derem a oportunidade de viver às custas dos outros, você prefere viver assim? Ou prefere lutar por si mesmo? Ao ouvir isso, fiquei chocado. Eu nunca pensei que poderia ouvir isso ouvir tais palavras da boca do meu pai. Um teste. Isso deve ser um teste para o meu caráter. Pai, eu sou, de qualquer forma, um homem de 7 pés. Que tipo de vida fácil é essa? Você está subestimando seu filho. Você realmente decidiu lutar por conta própria. Isso é necessário. Eu não só vou lutar, como também vou garantir que vocês tenham uma vida tranquila e confortável. Essa é a minha promessa para vocês. Minha mãe, Zhenyu, estava claramente emocionada. Moleque, não é à toa que eu trabalhei duro para te criar. No futuro, você com certeza terá mais sucesso que seu pai. Em um escritório temporário na pousada Yueshuan, 2 pessoas estavam trabalhando em frente ao computador. Uma delas era uma mulher de aparência fria. Seus dedos brancos estavam batendo rapidamente no teclado do computador. O outro era um homem. O canto de sua boca parecia ter um sorriso sutil. Parece que as palavras são muito mais fáceis de lidar do que as mulheres. Essas 2 pessoas são 2 diáconos da guilda Lobo Ganancioso de Yunshin. Eles são Sun Yanzi e Shu Guan. O cargo de diácono na guilda não é baixo. Além do presidente, do vice-presidente e do secretário-geral. Em seguida, os diáconos são gerentes de mais alto nível. Originalmente, para a tarefa de recrutamento, bastaria enviar alguns auditores. No entanto, recentemente a guilda teve alguns problemas. A falta de pessoal. Portanto, Sun Yanzi e Shu Guan foram temporariamente enviados para a região de Yueshuan. No momento, os 2 estão contabilizando as 6 universidades daqui.
Os dados dos talentos que se destacaram nesta nova missão para iniciantes. Aqueles que são especialmente valorizados receberão anotações, com base nas provas que serão realizadas a seguir, para determinar se esses estudantes têm ou não a qualificação para serem recrutados. Depois de um tempo, Xu Guan falou. Os dados do pessoal já foram revisados. Sinto que este ano em Yueshuan parece um pouco insatisfatório. Sun Yanzi respondeu de forma indiferente. Concordo. Embora haja 22 pessoas que atendem aos padrões do teste. Mas, ao olhar os dados do seu primeiro desafio, a maioria foi trazida por jogadores fortes. O teste subsequente provavelmente revelará suas verdadeiras habilidades em pouco tempo. É verdade. Exceto por alguns poucos que ainda têm potencial. Para os outros, é um pouco difícil escolher para completar as 10 vagas. Mas, Nian Shi, você viu? Aqui, na verdade, há uma profissão oculta. Mestre de selamento de demônios. Vi. Mas já foi eliminado por mim. Uma profissão que causa dano fixo. E, além disso, a base de dano fixo é tão fraca. Mesmo que as habilidades da profissão e os atributos sejam bons, não conseguem compensar suas deficiências inatas. Isso é realmente uma pena. Uma profissão oculta rara. Pode-se dizer que não tem limites. Isso é bastante peculiar ao longo dos anos. Não há nada de surpreendente. Embora profissões ocultas sejam raras. Mas já se passaram muitos anos. Não há nem mesmo 20% de profissões ocultas que possam ser apresentadas. Portanto, não há necessidade de ter grandes expectativas. Você deve primeiro fazer bem o trabalho atual. Justo quando Sun Yanzi e Xu Guan estavam organizando os documentos finais, a porta do escritório foi de repente batida. Entre, por favor. Com a porta sendo empurrada, um velho corpulento entrou. Esta pessoa era Zhang Yangyi, o diretor da escola Sangao Longten. Sun Yanzi olhou para Zhang Yangyi e então franziu a testa e disse: Zhang Yangyi, o teste de admissão da Guilda Lobo Ganancioso começará amanhã. O tempo está tão apertado. Você não vai reunir seus alunos para discutir alguns arranjos? O que você está fazendo aqui? Zhang Yangyi sorriu e disse: Na verdade, eu vim aqui principalmente para falar sobre um aluno. Então você pode ir embora. Não, por favor. Eu ainda não disse nada. Zhang Yangyi, a admissão na Guilda Lobo Ganancioso é muito rigorosa. Agora, os dados dos alunos qualificados já foram compilados. Quanto à admissão, basta observar o desempenho deles depois. Você sabe disso. O Guilda só considera a força e o desempenho. Pedir favores em particular não adianta. Não. Senhor Su, você está se confundindo. Eu não estou pedindo favores. Eu só quero que você dê uma chance a um aluno. Enquanto Zhang Yangyi falava, ele podia sentir o olhar frio de Sun Yanzi. Sob uma pressão enorme, o suor frio escorria incessantemente de sua testa. Qual é a diferença disso para pedir favores? Considerando que você é o diretor, eu vou considerar que nada aconteceu hoje. Se houver uma próxima vez, você não precisa mais ser diretor. Zhang Yangyi estava prestes a chorar, mas sem lágrimas. Ele olhou para cima e viu Sun Yanzi. Em seguida, olhou para o lado, para Xu Guan. Xu Guan deu de ombros, indicando que não podia ajudar. Afinal, embora ele também fosse um assistente, ele era apenas alguém que veio para ajudar. Não tinha muito poder de fala. Zhang Yangyi não conseguia mais suportar a pressão de Sun Yanzi. Queria se afastar, mas ainda estava um pouco relutante. As pessoas já estão aqui. De qualquer forma, devemos tentar um pouco. Su, o administrador. Eu estou falando daquela profissão oculta. Ele é muito forte. Grande suporte de habilidades duplas. 2 entradas míticas. No momento em que Zhang Yangyi insistiu em falar, Sun Yanzi já havia feito um gesto de aviso. Ao lado, Xu Guan simplesmente jogou Zhang Yangyi para fora. Mas, com a frase de Zhang Yangyi sobre o grande suporte de habilidades duplas, e a entrada mítica dupla sendo mencionada, tanto Sun Yanzi quanto Xu Guan ficaram surpresos. O que você disse? Grande suporte de habilidades duplas e 2 entradas míticas. Isso mesmo. O potencial de Baishuan é muito alto. Eu tenho certeza que todos os alunos potenciais das 6 universidades de Yueshuan provavelmente não são rivais para ele. Embora tenha algumas fraquezas. Mas eu acho que ele tem um potencial bastante forte. Depois de ouvir as palavras de Zhang Yangyi, Sun Yanzi acessou os dados de Baishuan no computador. No entanto, esses dados não mostram quais habilidades e entradas Baishuan possui. Apenas porque a maioria das profissões acabou de despertar. As habilidades e atributos que deveriam aparecer já se manifestaram, mesmo que seja por compreensão ou ativação. Isso ainda terá que esperar até o nível 10. Mas Baishuan, durante o período em que subiu para o nível 7, na verdade, ele ainda compreendeu habilidades duplas e atributos míticos duplos. E não falando sobre a questão das habilidades duplas, apenas os atributos míticos duplos já são bastante assustadores. Zhang Yangyi,
Você viu o painel de profissão dele? Vi. Porque tinha medo de que fosse vazado se eu tirasse uma foto. Então eu escrevi uma mão. Os dois assistentes podem dar uma olhada. Vendo que as coisas estavam um pouco mais flexíveis, Zhang Yangyi rapidamente enviou um bilhete. Super pressão. Super paralisia. Nianxi. Não posso deixar de dizer que essas duas habilidades realmente têm qualidades para serem de um grande suporte. Eu realmente quero ver uma profissão com dano fixo extremamente baixo. Até onde os atributos míticos podem compensar. Primeiro atributo mítico. O estado negativo interligado aumenta o multiplicador de dano fixo. Sun Yanzi e Shu Guan refletiram. Não diga. Com o nível de Baixuan, os dois estados negativos interligados. De fato, o dano contínuo causado não é desprezível. Pelo menos neste estágio inicial, não é desprezível. Quanto ao segundo atributo mítico, este é definitivamente um grande atributo de suporte. Os inimigos dentro do domínio têm todas as suas propriedades reduzidas em 25. Não é à toa que é um atributo mítico. É realmente aterrorizante. Zhang Yangyi limpava o suor frio e perguntava cautelosamente. Os dois assistentes. O que vocês acham do Baixuan? Sun Yanzi pensou por um momento e disse. Para ser sincero, sem considerar sua capacidade de ataque, apenas olhando para as duas habilidades e o segundo atributo mítico, ele poderia facilmente ser um suporte dedicado. No entanto, é exatamente por isso que, no futuro, se quiserem utilizá-lo, precisarão que a guilda invista muitos recursos e esforços nele. Mas, em sua situação, assim que a equipe falhar, ele basicamente não tem possibilidade de se salvar. Zhang Yangyi sorriu timidamente. Isso, de acordo com o Diácono Su, ele pode ser do seu agrado? Sun Yanzi acenou levemente com a cabeça. Eu acho que é bom. Tem valor para ser cultivado. Depois de falar, ela olhou para Shu Guan. O que você acha? Eu também acho bem legal. Para ser sincero, se o diretor Zan não estiver errado, esses dois itens míticos são realmente raros. Para uma profissão comum, ter um item mítico já é uma grande sorte. Não esperava que esse garoto tivesse dois de uma vez. Zhang Yangyi ficou muito feliz, já que os dois diáconos disseram isso. Então Bai Xuan, ele. Eu vou relatar suas palavras à guilda com atenção. Se eles não se opuserem, levaremos ele de volta para ser um assistente dedicado e ser treinado. Diretor Zan, você tem mais alguma coisa a dizer? É o seguinte. Na verdade, a vontade de Bai Xuan é participar do teste, porque ele tem uma parceira, Wang Qianqian. Portanto, ao participar do teste, ele escolherá a dificuldade do abismo. A temperatura dentro do escritório temporário caiu repentinamente mais de 10 graus. Sun Yanzi estava com uma expressão fria. Ela olhou para Zhang Yangyi e começou a falar lentamente. Zhang Yangyi, você acha que a inscrição da minha guilda é brincadeira de criança? Eu tolerarei que você interceda por alguém, por enquanto. Agora você diz que ele quer ir ao abismo. E ainda precisa de um parceiro. Que tipo de brincadeira é essa? Saia. Sim, sim, sim. Eu já estou saindo. Ao ver que Sun Yanzi estava cheia de raiva, Zhang Yangyi não se atreveu a ficar mais um momento no escritório. Ele saiu daqui como se estivesse fugindo. Ao ver Zhang Yangyi partir, mas o frio no rosto de Sun Yanzi não havia desaparecido completamente. Os jovens não sabem o que estão fazendo, tudo bem. Mas Zhang Yangyi, com essa idade, também não sabe o que está fazendo. Por outro lado, Shu Guan. Neste momento, ele estava bastante interessado. Ele pesquisou um pouco sobre Wang Qianqian. Depois de um tempo, ouviu-o dizer. Pensamento. Eu acho que não custa dar a eles essa oportunidade. Essa Wang Qianqian é uma druida rara. Mesmo que seja uma admissão excepcional, o desenvolvimento não deve ser ruim. Então você concorda que Bai Xuan e Wang Qianqian formem uma equipe para desafiar o teste de dificuldade do abismo? E qual é o problema? De qualquer forma, se a situação ficar ruim depois de entrar, eles podem simplesmente escolher se retirar. Com as duas restrições de Bai Xuan, mesmo que a situação piore, é muito provável que ainda consigam salvar suas vidas. E você acha que Bai Xuan concordaria em ser um suporte em tempo integral? O suporte dedicado está em meio a uma crise intensa. As masmorras são facilmente traídas e culpadas. O nível e o dano dele agora são totalmente suficientes para as masmorras. Pelo menos se eu fosse Bai Xuan, eu definitivamente não concordaria em ser um suporte dedicado agora. Sun Yanzi ficou em silêncio. Depois de pensar por um tempo, ela disse. Eu admito que a habilidade dele agora está no mesmo nível das masmorras, é realmente suficiente. E não vamos falar sobre o futuro. Apenas falando sobre usar essa profissão para dano. Não há muitos contras. Medo de ser quite da distância. Não consegue bloquear o ataque mortal de inimigos em combate corpo a corpo. Mas é exatamente essa profissão. Se você o jogar agora em Yuanshuan, no meio dos estudantes profissionais da universidade, em questão de minutos, pode fazer muitas pessoas morrerem.
Mesmo as profissões mais poderosas não conseguem esse efeito. Portanto, pensando de certa forma, se os exorcistas nesta área tiverem estados negativos suficientes, realmente é bem assustador. Sun Yanzi entrou novamente em estado de reflexão. Depois de um bom tempo, ela fez uma concessão. Sendo assim, então, por que não deixá-lo e Wang Qianqian formarem uma dupla para desafiar a dificuldade do abismo? De qualquer forma, este ano os talentos aqui estão escasseando. Eu realmente quero ver se ele realmente consegue criar algumas surpresas. Pouco depois, Zhang Yangyi recebeu uma ligação de Xu Guan. Após desligar o telefone, Zhang Yangyi suspirou aliviado. De qualquer forma, isso acabou acontecendo. As próximas palavras dependem de Bai Xuan. Wang Qianqian se esforçará ou não. Do outro lado, assim que recebi a notícia, avisei Wang Qianqian imediatamente. Em seguida, comecei a estudar as provas dos anos anteriores, quando a guilda Lobo Ganancioso selecionava os candidatos. Através da análise de várias informações, eu tive uma nova compreensão sobre as provas. Neste dungeon de prova, matar os monstros não dá experiência, mas pode soltar vários materiais de evolução para troca de profissão. Uma pequena chance de também soltar alguns itens especiais. E desde que consiga atender aos requisitos no dungeon de troca de profissão, se a sorte for boa, ainda há uma chance de obter novas habilidades de profissão ou atributos de profissão. Depois de entender tudo isso, eu fui pesquisar os preços de materiais de evolução em várias plataformas de troca. Os preços de alguns materiais de evolução nas plataformas foi como abrir as portas de um novo mundo. Vários espantos. Em uma família comum de Yueshuan, depois que uma garota recebeu uma ligação, ela estava basicamente com lágrimas nos olhos. Essa garota era Wang Qianqian. Depois de contar as boas notícias para a mãe e o irmão, Wang Qianqian voltou para o seu quarto. Ela estava muito animada agora. Mas logo ela se acalmou novamente. Embora tenha participado da prova como uma exceção, mas isso era no nível abismo. Wang Qianqian definitivamente não duvidava da habilidade de Bai Xuan. Ela apenas sentia que poderia ser um fardo. Se por causa dela, Bai Xuan não conseguisse passar no teste, ela não se tornaria uma pecadora? E para aliviar a tensão, Wang Qianqian pegou o celular. Ela encontrou um site de comunicação sobre dungeons. Depois de hesitar por um bom tempo, finalmente, na seção de ajuda, ela, com o coração apreensivo, postou uma mensagem. Eu sou uma garota. Minha classe é um pouco fraca. Mas em uma recente missão, encontrei um jogador muito forte que estava disposto a me levar. Mas eu tenho medo de ser um fardo para ele. O que eu devo fazer? Depois de postar, Wang Qianqian enterrou o rosto no travesseiro. No entanto, ela nunca imaginou que essa postagem não afundaria. Mas, surpreendentemente, em pouco tempo, recebeu uma grande quantidade de respostas. Ela leu consecutivamente 18 andares de respostas. No entanto, eram apenas mensagens sem conteúdo. Originalmente, Wang Qianqian estava prestes a desligar a tela do celular. De repente, a resposta do novo usuário do 19º andar chamou sua atenção. Menininha, o que há para se preocupar? Você é fraca e ele ainda quer te ajudar. Isso pelo menos mostra que ele não te odeia. Portanto, isso é muito fácil de resolver. Desde que você ofereça a ele valor emocional suficiente depois, tudo ficará bem. Wang Qianqian pensou por um bom tempo sobre essa resposta. Em seguida, ela respondeu no chat. Eu quero saber como oferecer valor emocional suficiente. Espero que você possa me ajudar. Simples. Enquanto isso, o 19º andar respondeu assim. Em seguida, ele anexou uma imagem abaixo. Era uma imagem de uma mulher sexy. Embora a pose provocante fosse um pouco ousada, fez o rosto delicado de Wang Qianqian corar involuntariamente. Mas não posso deixar de dizer. A mulher na imagem é realmente atraente. Depois de enviar a imagem, o 19º andar ainda se lembrou de adicionar uma última frase. Isso é valor emocional. Você desaprendeu? Wang Qianqian corou instantaneamente. Então isso é o que chamam de valor emocional? Mas fazer isso é muito vergonhoso. Mas eu não posso simplesmente não fazer nada, certo? Wang Qianqian lutou por cerca de 15 minutos. Ela finalmente tomou uma decisão. Então ela viu que debaixo de um cofrinho foi retirado de debaixo da cama. O dinheiro dentro era o que ela ganhava fazendo bicos e trabalhos temporários. Embora a maior parte tenha sido usada para ajudar nas despesas da casa, com o tempo, ela ainda conseguiu economizar um pouco. Nesse momento, ela se lembrou de que na porta de casa havia uma loja de roupas especial na rua próxima. As roupas lá não eram vendidas para pessoas comuns, mas sim para aqueles que gostam de fotografia e cosplay. Wang Qianqian pegou o dinheiro do cofre e correu para a loja de roupas do bairro. Sob a recomendação do atendente, ela suportou uma grande vergonha e comprou um dos produtos prontos. Neste momento, Wang Qianqian estava segurando firmemente as roupas em seus braços.
Seu coração estava batendo descontroladamente. Não sei se ele vai gostar de mim vestindo essas roupas amanhã. Um novo dia. Este é o dia em que a Guilda Lobo Ganancioso está recrutando novos talentos. Estou bastante confiante nesta prova. Então, quando eu estava saindo, encontrei Shu Youvei, que também ia participar da prova. O que? Você está louca? Você realmente vai fazer isso com Wang Qianqian? Ser parceira e enfrentar a dificuldade do abismo? Nesse momento, Shu Youvei começou a se preocupar. A dificuldade do abismo é a mais alta. Você realmente tem certeza? Deve ser tranquilo. É raro o diretor ter conseguido uma oportunidade para mim. Claro que eu também quero entrar na Guilda Lobo Ganancioso. Certo. Então vamos nos esforçar juntas. Depois, junto com Shu Youvei, eu voltei mais uma vez para o departamento administrativo. Além de me encontrar com Wang Qianqian, também vi a Guilda Lobo Ganancioso este ano, que vieram recrutar Sun Yanzi e Shu Guan. Após a chegada de todos, Sun Yanzi começou a falar. Senhores, vocês estão aqui hoje. Isso mostra que cada um de vocês tem habilidades diferentes. O próximo teste não é apenas uma avaliação, mas também uma oportunidade de mudar o caminho de suas vidas. É por isso, eu espero que cada um de vocês leve isso a sério. Ao dizer isso, Sun Yanzi fez uma pausa. Seu olhar frio percorreu toda a sala. Claro, eu também quero deixar claro desde o início. Este teste é, em comparação com o seu anterior, o nível iniciante. A dificuldade certamente aumentou. Se vocês não puderem garantir que têm o que é necessário para vencer, eu sugiro que desistam agora mesmo. Não se enganem. Assim que Sun Yanzi terminou de falar, mesmo com poucas pessoas na sala, elas ainda cochichavam e comentavam. Realmente não esperava que o teste deste ano fosse tão difícil. Originalmente, as masmorras geralmente são divididas em dificuldade normal, dificuldades difícil, pesadelo e abismo. Mas agora, os dois supervisores que estão testando, bloquearam a entrada na dificuldade normal. Em outras palavras, os alunos presentes que querem ser admitidos na Guilda Lobo Ganancioso, precisam, pelo menos, vencer a dificuldade difícil. Finalmente, um aluno não conseguiu se conter e falou. Não é justo. Nos anos anteriores, bastava a dificuldade normal. Por que a dificuldade foi aumentada este ano? Sun Yanzi não se importou com o protesto dos alunos. Se você acha que a dificuldade difícil é muito alta, agora você pode simplesmente desistir. A escolha ainda está em suas mãos. Agora ainda é possível desistir. Os alunos presentes ficaram em silêncio. Quem não quer ir para a Super Guilda? Como poderiam desistir agora e ficar satisfeitos? Se vocês não tiverem objeções, vamos nos preparar para entrar na instância de teste. Quando sentirem que não conseguem lutar, recuar não é algo vergonhoso. Pelo contrário, avançar sem saber suas próprias limitações é que é problemático. Isso só seria motivo de riso. Assim que Sun Yanzi terminou de falar, os funcionários do salão já ativaram o pergaminho. Dentro do salão, ao ver todos os estudantes entrando um a um no desafio, exceto Zhang Yanji, os 3 diretores não conseguiram se conter. Apenas aqueles de nível 10 têm direito de entrar no desafio. Como é que Bai Shu e Wang Qianqian, sendo nível 7, também podem participar? Não é possível que eles tenham usado um atalho? Antes do desafio começar, os 3 diretores, exceto Zhang Yanji, estavam confusos. Mas, devido à pressão da aura de Sun Yanzi, não se atreveram a falar. Eles até tentaram se consolar um a um, achando que Bai Shuan e Wang Qianqian hoje poderiam estar apenas aqui para ver a agitação dos alunos de referência. Agora, ao ver que os dois também foram para o portal, como poderiam aguentar isso? Ao ver Sun Yanzi e Shu Guan voltando do portal, já havia um diretor que não conseguiu se conter. Su, o administrador Diácono Shu. Isso não é justo, certo? Não foi dito que apenas quem tem nível 10 pode entrar no teste? Por que Bai Shuan e Wang Qianqian, que estão no nível 7, também podem participar? Vocês precisam nos dar uma explicação. Sun Yanzi não ficou nem irritada nem aborrecida. Vocês devem dar uma explicação. É necessário uma explicação. Com que direito Bai Shuan e Wang Qianqian, que estão no nível 7, podem participar do teste? Isso é uma violação das regras. Hoje não há uma explicação adequada. Mesmo que o diretor não me considere, eu vou expor vocês à aliança. Por que tanta agitação? Vocês não sabem que Bai Shuan é um jogador de profissão oculta? E qual é o problema com profissões ocultas? Embora sejam muito raras, mas ao longo dos anos, quantas profissões ocultas realmente tiveram sucesso? Além disso, quem não sabe que a profissão oculta dele, na verdade é uma profissão descartada? Na mente dos 3 diretores, a razão pela qual Bai Shuan conseguiu chegar ao nível 7 é completamente por causa de Wang Qianqian. Agora ainda estão abrindo portas para ele. Eles dizem que estar furioso é um eufemismo, mas Sun Yanzi não se importou. Já que vocês se importam tanto com Bai Shuan e Wang Qianqian,
Por que não se importam com as escolhas deles? Escolher que escolhas? Os 3 diretores estavam confusos. Mas assim que o status básico de 22 alunos foi exibido na tela do salão, após mostrar a situação básica atual dos alunos, os 3 ficaram paralisados. Eles 2 realmente escolheram a dificuldade abismo. Isso é uma piada, certo? 2 assistentes. Eles estão apenas no nível 7. Vocês realmente querem que eles morram? Shu Guan então interveio para acalmar a situação. Senhores, por favor, mantenham a calma. A guilda Lobo Ganancioso sempre seguiu a justiça e a razão. Embora existam poucos empregos ocultos que possam se desenvolver, em comparação, ainda há mais expectativa do que em outras profissões. E é exatamente porque a nossa guilda Lobo Ganancioso é justa, que esta avaliação fez uma exceção e deu a Bai Shuan uma oportunidade. Mas Wang Qianqian também não é uma profissão oculta. Vocês não sabem que esse tipo de cópia especial, o nível abismo permite que 2 pessoas formem uma equipe. Então, Wang Qianqian é apenas um complemento. Neste momento, dentro da cópia. Depois que os 2 entraram na cópia, eu estava prestes a agir. Wang Qianqian de repente ficou vermelha e gaguejou. Bai Shuan, você pode esperar um momento? Apenas 5 minutos está bom. Eu acenei com a cabeça em sinal de compreensão. Qianqian, você vai regar as flores, certo? Eu entendo que é normal querer ir ao banheiro quando alguém está nervoso. Vá em frente. O rosto delicado de Wang Qianqian ficou ainda mais vermelho. Não é para ir ao banheiro. Bem, na verdade, eu queria te dar uma pequena surpresa. Ao ouvir isso, eu fiquei surpreso. Olhando para Wang Qianqian um pouco nervosa, eu de repente senti que minha cabeça não estava funcionando direito. Essa garota de repente disse que queria me surpreender. E vendo como ela estava tão tímida, com essa situação, é impossível não ficar curioso. Então vá logo. Eu estou te esperando. Eu vou ser mais rápido. Dito isso, Wang Qianqian começou a correr, até chegar atrás de uma grande árvore próxima. Aproximadamente 5 minutos depois, Wang Qianqian finalmente saiu de trás da árvore próxima. Naquele momento, eu me senti revigorado. Junto com isso, vieram também várias emoções do meu coração. Devo dizer que realmente fiquei chocado com a atitude de Wang Qianqian. Wang Qianqian estava cuidadosamente de pé na minha frente. Sua expressão estava extremamente nervosa. A partir de suas bochechas vermelhas, era possível perceber um pouco de sua timidez. Irmão Xuan, eu posso fazer assim? Claro que pode. Eu realmente não esperava. A surpresa que Wang Qianqian mencionou era esta cena. Dentro do abismo, que originalmente estava cheio de perigos, a linda garota estava vestida com um traje de empregada, timidamente de pé à minha frente. E suas bochechas pálidas estavam coradas, para não mencionar. Até as pequenas orelhas estavam levemente coradas de rosa. Diante dessa situação, eu realmente não sabia o que dizer. Eu tinha medo de dizer algo errado e fazer com que essa garota voasse como uma borboleta assustada. Qianqian, você está muito bonita. Sério? Eu estava nervosa, torcendo a saia com os dedos. Qianqian estava um pouco emocionada. Seus lindos olhos estavam fixos em Bai Shuan. Claro que é verdade. Eu não esperava que você vestisse o traje de empregada, que na verdade é muito encantador. Qianqian suspirou aliviada. Agora, sua timidez havia diminuído bastante. Isso é o que comprei ontem. Eu estava preocupada que você não fosse gostar. Agora estou tranquila. Qianqian, eu não me importo nem um pouco se mais surpresas assim aparecerem. Talvez a surpresa de Qianqian tenha sido grande demais. De qualquer forma, agora estou cheia de energia. Este pequeno universo em explosão. Depois, se não matarmos 2 vacas de forma contundente, teremos perdido. Qianqian, quando formos agir mais tarde, será como antes. Eu vou limitar. Você vai me ajudar a causar dano e proteger minha segurança. Este é um dungeon de dificuldade abissal. Quando cheguei, pesquisei detalhadamente na internet. A dificuldade abissal em comparação com outras. Não há mudanças em termos de nível de dificuldade, mas a maior diferença são os monstros. O ataque e defesa deles aumentam significativamente. Alguns monstros até conseguem quebrar as limitações de usar algumas habilidades extravagantes. O mais importante é que todos os monstros abissais entram em cena com uma camada de armadura, que resistem a alguns danos físicos e mentais. Eu e Wang Qianqian continuamos a explorar a dungeon. Depois de um tempo, finalmente encontramos os monstros. Guerreiro Gélido marca registrada. Nível 8. Vida entre 1000 e 1050. Ataque entre 60 e 80. Vimos o monstro. Neste momento, Wang Qianqian estava bastante animada. Eu primeiro observei as 2 espadachins de gelo que apareceram. Em seguida, avancei com passos largos. Desdobrei meu domínio com calma. Sob a pressão extrema e a paralisia super intensa. Embora as 2 espadachins de gelo ainda pudessem se mover,
Mas a ameaça que representavam para mim e para Wang Qianqian já não era tão grande. O mais importante é que eu também só descobri agora que o meu dano fixo ignora a barra de defesa dos monstros. Pode causar dano verdadeiro aos monstros. Mesmo que a armadura do monstro tenha 1 bilhão. Isso não afeta o efeito de dano contínuo do dano fixo. Portanto, eliminar essas coisas ainda é uma questão de minutos. Assim, no campo, eu cuidei bem da minha posição. Limitei e atraí as duas espadachins de gelo. As palavras de Wang Qianqian já haviam mudado para o estado em que o espírito do urso azul a possuía. Com o poder imenso do espírito do urso azul, ressoou com o próprio sangue dela. No momento seguinte, ela já havia entrado no campo como um furacão. Suas mãos delicadas envolviam o poder da vida do urso azul. Quando ela brandiu, era como se estivesse cortando com uma lâmina cintilante de gelo. Em apenas 10 segundos, duas espadas de gelo caíram. Vendo que os guerreiros de gelo não eram tão difíceis, os dois decidiram continuar ao redor do lago gelado, tentando encontrar mais guerreiros de gelo. No entanto, não encontraram mais guerreiros de gelo. Mas os dois, durante a busca e movimentação subsequente, no entanto, acidentalmente despertaram um enxame de insetos à beira do lago. Assim, dentro da masmorra um pouco sombria, perto de mim e Wang Qianqian, de repente, apareceu um brilho cristalino e translúcido. Besouros de cristal luminoso, cada um do tamanho de uma bola de futebol. Olhando a quantidade, há 12 ou 13. Bai Xuan, a quantidade é demais. Devemos recuar? Este é um dungeon de dificuldade abissal. Precisamos recuar. Se fossem algumas, eu ainda pensaria em colher um pouco. Mas agora são mais de 10 de uma vez. Mesmo com minhas habilidades limitadas, não quero correr esse risco. No entanto, os dois ainda subestimaram a velocidade de voo dos besouros de cristal de luz. Em um instante, os besouros de cristal de luz já haviam reduzido a distância entre eles. Ao ver isso, eu ativei meu domínio inerente, preparando-me para restringir um pouco para facilitar a retirada dos dois. Mas não esperava de forma alguma. Assim que aquele grupo de besouros de cristal de luz entrou no meu domínio, o enxame que originalmente tinha 3 metros de altura, a altura de voo caiu instantaneamente para cerca de 1 metro. Cada besouro de cristal de luz se esforçava para bater suas asas, tentando se aproximar de mim e Wang Qianqian. Mas a velocidade deles é realmente difícil de descrever. Algumas delas, um pouco mais fracas, até caíram do ar, mesmo se esforçando para bater as asas e tentar decolar novamente. Mas basicamente é em vão. Irmão Xuan, eu sinto que sua habilidade de restrição parece ser mais eficaz contra os insetos voadores. Ei! Eu também percebi esse problema. O efeito da restrição aérea aumentou pelo menos 20 pontos percentuais. Parece que lidar com o enxame de insetos à frente é mais fácil do que o esperado. Eu já não pretendo fugir. Eu estava dizendo para Wang Qianqian agir conforme a situação. Mas a situação que ocorreu no local mais uma vez surpreendeu os dois. Desde que os insetos entraram na área, não se passaram nem 10 segundos. Esses seres começaram a cair e morrer consecutivamente. E já morreram. Os dois nem tiveram tempo de investigar os dados sobre o besouro de cristal de luz. Agora, ao investigar, descobriram. Na verdade, embora esses seres não sejam de baixo nível, cada um deles alcançou o nível 9. Mas suas habilidades parecem estar todas zeradas. Chegou ao ponto de ataque, defesa e mobilidade. Portanto, em correspondência, a quantidade de vida delas caiu ao extremo. Monstros de mesmo nível, nível 9, têm cerca de 1200 de vida. A maioria dessas coisas não chega a 400 de vida. Primeiro, foi cortada pela minha segunda habilidade mítica. Um golpe cortou 25 de vida. Em seguida, consumiu a uma taxa de 28 de vida por segundo. Isso não dá pouco mais de 10 segundos? O tempo afundou esse grupo de coisas, certo? E ao ver a morte do enxame de insetos, Wang Qianqian rapidamente foi limpar a área. Irmão Xuan, há 2 pedras de aura. O que? Pedra de aura. Nós dois ficamos ricos. Eu lembro que a pedra de aura é um material de transição para os cavaleiros de luz. Uma custa cerca de 5.000 no mercado. Ao ouvir 5.000, Wang Qianqian ficou surpresa e cobriu a boca. 2 pequenas que parecem pedras. Um material assim pode ser vendido por 10.000? Isso é muito exagerado. Os dois logo descobriram um grupo de besouros de cristal de luz, sabendo que essas coisas são frágeis. Com os meus métodos atuais, eu realmente posso lidar com eles à vontade. E então explodiu uma pedra de aura. Quando Wang Qianqian trouxe a pedra de aura que havia conseguido novamente, quando ela a trouxe até mim, o rosto dela estava todo ruborizado. Eu não consegui me conter e brinquei. Qianqian, vamos nos esforçar um pouco mais. Que tal, depois que sairmos da masmorra, eu te comprar algumas saias? Wang Qianqian estava com o rosto ardendo. Mas no final, ela ainda assentiu timidamente.
Olha como a garota está tão linda agora. Eu sinto que o meu pequeno universo dentro de mim. A força começou a se tornar poderosa e avassaladora. E então, na área ao redor dos dois, mais besouros de cristal de luz começaram a ser atacados consecutivamente. Sem saber que tudo isso aconteceu por causa dos dois terem matado os besouros de cristal de luz. A situação fora do cópia fez com que todos ficassem em alvoroço. No salão, nem se fala dos 3 reitores, exceto Zhang Yanji, que estavam emocionados. Até mesmo Sun Yan, que estava coordenando esta cópia. Shi Shuguan estavam um pouco atordoados. Porque os besouros de cristal de luz são um dos pesadelos dos novatos. Não se fala nem do nível abismo. Mesmo no nível normal, uma equipe de novatos geralmente teria dificuldades para lidar com isso. Mas agora, Bai Xuan e Wang Qianqian acabaram de derrotar um grupo de besouros de cristal de luz há pouco tempo. Quanto tempo se passou desde então? A tela principal mostrava que eles haviam derrotado o outro grupo. Será que a classe oculta de Bai Xuan despertou? Eu acho que é possível. Caso contrário, vocês acham que o Diácono Su e o Diácono Shu fariam uma exceção para Bai Xuan e Wang Qianqian participarem deste teste? E ainda começando no nível abismo? A escola Longten parece ter prosperado este ano. Os 3 diretores olham para Zhang Yanji ao lado. Seus olhos expressam uma inveja indescritível. Olhem para o ranking de eliminações exibido na tela. Sem mencionar Bai Xuan e Wang Qianqian, a garota chamada Shu Youvei com certeza vai dominar uma das vagas da Guilda Lobo Ganancioso este ano. A velocidade de eliminações é insana. Basicamente, ela está superando os melhores alunos das outras 3 escolas. Além de Shu Youvei, a escola Longten tem mais 2 alunos com boas notas. Eles estão basicamente competindo com os alunos dessas 3 escolas em uma competição acirrada. Vocês da Academia Longten não precisam ser tão loucos este ano. Não se preocupem. Este teste ainda não teve resultados, certo? Mantenham a calma. Nós, como diretores, devemos aprender a ser calmos. Não devemos ficar tão alarmados por qualquer coisa. Calma, sua mãe. Os outros 3 diretores estavam com os dentes coçando. Mas não há nada que se possa fazer com esse velho Zhang Yanji. Quem mandou os alunos dele serem tão incríveis? E depois de um tempo na tela principal, Bai Xuan e Wang Qianqian estavam em uma masmorra de dificuldade abissal. Primeiro, mataram 2 espadachins de gelo. Então, não muito depois, mataram mais um. E mataram 13 besouros de cristal de luz. Esse número total de mortes está ficando cada vez mais absurdo. Shu Guan, que também estava observando os dados, não pôde deixar de suspirar. Nian Shi. Embora a fraqueza profissional de Bai Xuan seja grande, você não pode negar. Agora ele realmente tem a capacidade de matar em massa. É verdade. Veja como ele e Wang Qianqian, em pouco tempo, mataram tantos besouros de cristal de luz. Agora eu de repente tenho uma dúvida. O dano fixo dele deve ignorar. E a defesa deve ser convertida diretamente em dano verdadeiro, certo? Shu Guan pensou um pouco e disse. É muito provável que sim. Embora aquele besouro de cristal luminoso seja poderoso, seu nível de vida é muito baixo. Encontrar alguém como Bai Xuan que pode limitar. Se realmente existir uma profissão que pode ignorar a defesa, isso seria como encontrar um inimigo natural. Sun Yanzi ponderou por um momento. Mas eu pensei e repensei. Eu ainda acho que deveríamos focar em treiná-lo como um suporte especializado. Quanto maior o nível, mais difícil se torna entender ou ativar habilidades e atributos profissionais. Deixar que ele se desenvolva sozinho pode fazer com que ele seja negligenciado. Shu Guan deu de ombros. Mesmo que você pense assim, ainda assim, precisamos perguntar a opinião dele. Afinal, você também precisa saber. Uma vez que você intervenha forçosamente para treiná-lo, pode facilmente interromper sua compreensão da profissão, suas percepções, oportunidades e sorte. Eu já pensei sobre isso. Então vamos esperar acabar e perguntar a opinião dele. Dentro do dungeon, quando os dois conseguiram eliminar 3 goblins verdes juntos, começamos a descansar no lugar. Originalmente, neste momento, Wang Qianqian ia se aproximar para me massagear os ombros. Mas eu a segurei pela mão. Tudo bem. Já faz tanto tempo. Você também deve descansar um pouco. Aproveitando, quero discutir algumas coisas com você. Wang Qianqian pensou um pouco. E então se sentou ao meu lado. Eu disse com uma expressão séria. Ao longo do caminho, nós dois já matamos monstros suficientes. Mas a razão pela qual ainda estamos aqui, por um lado, é porque quero aproveitar esta oportunidade para pegar alguns materiais de evolução. Por outro lado, estou pensando se devemos matar o chefe do abismo. Wang Qianqian parecia um pouco chocada. O chefe do abismo não é como os monstros comuns. Um descuido pode resultar em morte. Eu sei. Por isso quero discutir isso com você. De acordo com as informações que pesquisei, este tipo de masmorra especial
só é considerado concluído ao matar um chefe menor ou um chefe do abismo. Se estivermos no nível 10, se a profissão precisar de mudança, após a conclusão oficial, é muito provável que recebamos dicas de evolução. Irmão Xuan, mas nós só estamos no nível 7. Então, Qian, você não está curiosa? Se nós matarmos o chefe do abismo no nível 7, se a evolução for ativada, o que você acha que aconteceria? Wang Qian riu levemente, cobrindo a boca. Irmão Xuan, você está pensando bastante. Mas irmão Xuan, se você quiser tentar, eu vou com você. É muito perigoso. Você não tem medo? Com o irmão Xuan, eu não tenho medo. Quanta confiança essa garota tem em si mesma. Tudo bem. Dungeons especiais geralmente só podem durar 8 horas. Em outras palavras, temos agora 1h30 de tempo de ação. A maioria dos monstros já foi eliminada por nós. Se quisermos matar o chefe do abismo, podemos agora ir para a área central mais profunda. Se não lidarmos com o chefe do abismo, sempre sinto que esta dungeon do abismo foi em vão. Claro, se sentir que a situação está realmente perigosa, procure uma oportunidade para recuar. Tudo bem. Eu sigo o que o irmão Xuan diz. Então vamos partir. Enquanto os dois avançavam em direção à área central, estou um pouco animado, porque ao verificar meu painel de classe anteriormente, não recebi o aviso de que ganhei o terceiro atributo de classe. Quanto a isso, eu não fiquei desanimado. Ao contrário, comecei a especular. Não dar dicas ocultas. Isso significa que, seguindo o caminho normal, eu poderia obter. E se falarmos sobre o que é o caminho normal, isso deve ser derrotar chefes de classe especial, ou pequenos chefes de masmorras ou chefes do abismo. Portanto, estou muito ansioso agora. Enquanto pensava sobre essas questões, eu e Wang Qian já pisamos na terra onde o chefe do abismo está localizado. Embora ainda não tenhamos visto o principal, mas os monstros da área já apareceram. Invocador de almas do pântano. Nível 10. Com cerca de 1400 de vida. O ataque chega a aterradores 150. Assim que eu e Wang Qian começamos a agir à frente, os 3 invocadores de almas do pântano também descobriram os dois. A aura de morte ao redor da região de repente se tornou muito mais densa. Agora não me atrevo a ser descuidado. Aproximando-se rapidamente de forma organizada. Então, expandi a área. Em seguida, apliquei uma pressão super pesada, exercendo pressão suficiente sobre os 3 invocadores de almas do pântano. Ao ver essas coisas balançando a bandeira de invocação de almas, vou lançar mais uma super paralisia, interrompendo oportunamente suas ações de conjuração. Wang Qian também não estava parada, aproveitando essa oportunidade. A energia sanguínea ao redor dela explodiu de repente. Depois que a essência do urso pálido a envolveu, ela se aproximou rapidamente da criatura mágica como uma flecha disparada. Dentro da região carregada de morte, garras cortantes brilharam nas mãos de Wang Qian. O local já estava repleto de carne e sangue voando por toda parte. Embora os invocadores de almas do pântano tenham carne e sangue grossos e também possuam defesas, não foram derrotados por um único golpe de Wang Qian. Mas neste momento, Wang Qian não escolheu se envolver com essas coisas. Ela rapidamente se retirou para ficar ao meu lado. Cerca de 30 segundos depois, os 3 invocadores de almas do pântano tiveram sua vida esgotada e morreram. Não foi tão difícil quanto eu esperava. Qian, vamos continuar avançando. Quando a masmorra especial chegou à 5ª hora, além de Bai Xuan e Wang Qian, todos os outros estudantes já haviam saído da masmorra. Shu Youvei saiu da masmorra e imediatamente correu para o saguão em busca de alguém. Quando não viu Bai Xuan, seu coração deu um salto. Mas ao ver na tela principal que Bai Xuan e Wang Qian ainda estavam na masmorra, seu humor melhorou um pouco. Neste momento, a atmosfera do saguão, se fossem anos anteriores, já teria sido hora de comemorações. E o que deveria ser desconfortável, seria desconfortável. Mas este ano é diferente. É muito sério. É muito grave. Basicamente, ninguém se atreve a falar alto. Quantos anos se passaram? Algumas pessoas conseguiram passar pelo teste especial de dificuldade do abismo. E este ano, o Yuan Xuan, Bai Xuan e Wang Qian não só foram. O que mais preocupa? Cada um deles tem apenas nível 7. De acordo com as informações da tela principal, os dois acabaram de matar 4 invocadores do pântano. Isso indica que eles estão na área final. Se não houver imprevistos, se eles continuarem assim, é muito provável que enfrentem o chefe do abismo na batalha final. Será que conseguirão? Sun Yanzi estava tão fria quanto sempre. Apenas a ouvi dizer calmamente. Eu acho que os dois ainda estão sendo muito precipitados. Eles já estão claramente qualificados. Será que realmente vão desafiar o chefe do abismo? Shu Gue estava encostado na parede, com um leve sorriso nos lábios.
E se desafiar o chefe do abismo, qual é o problema nisso? Shu Guan, você realmente acredita que os dois conseguem? Você não sabe? O trabalho oculto de Baixuan é bom contra monstros normais, mas contra um chefe do abismo como esse, se algo inesperado acontecer em um nível igual, não haverá como se defender. Nian Shi, ele é um trabalho oculto, você sabe. Eu não acho que outras profissões sejam semelhantes. As habilidades de suporte podem competir com suas habilidades limitadas, mesmo que haja alguns efeitos. Quanto isso realmente ajuda? O valor de resistência do chefe do abismo já é alto. Além disso, o mecanismo de defesa reduz os estados negativos. Se não conseguir controlar bem as ações do chefe do abismo, então, o mestre de selamento de demônios deste domínio, a profissão basicamente terá um fim fatal. Não se preocupe. Não temos a Wang Qianqian? A classe druida também tem um limite bastante assustador. Com ela aqui, mesmo que perca o controle, ela pode ajudar Baixuan a resistir por um tempo. Melhor assim, como você disse. Mas eu já tomei uma decisão. Desde que Baixuan consiga sair do dungeon, eu ainda quero insistir que ele siga o caminho de suporte profissional. Ele pode despertar duas habilidades. As características já são uma grande sorte, e a sorte não vai sempre favorecer apenas ele. Eu não tenho objeções. De qualquer forma, eu desci apenas para te ajudar. Desde que você não ache que isso é um atraso para o futuro de alguém, você pode decidir tudo por conta própria. Neste momento, dentro do dungeon, eu e o Wang Qianqian já estamos enfrentando o abismo. Chefe, o mensageiro do pântano. O mensageiro do pântano exala uma aura de morte por todo o corpo. Quando eu usei sua super pressão e super limitação, eu novamente entendi completamente o domínio do terror da profissão de caçador de demônios. Em todos os dungeons, cada tipo de monstro tem um valor de resistência oculto. Por causa disso, quando os monstros enfrentam vários tipos de profissionais, o dano recebido durante o ataque varia bastante. Quando cheguei aqui, isso não afetará os efeitos das habilidades profissionais do mestre de selamento. Para o chefe do abismo, o mensageiro do pântano, ele é, no máximo, uma mutação do invocador do pântano. Portanto, para os normais do mesmo tipo, o que o invocador do pântano pode fazer? Este chefe do abismo é igual. Portanto, surgiu a seguinte situação. Quando minha super pressão foi aplicada ao mensageiro do pântano, isso não teve muita diferença em relação aos soldados normais. O desempenho não era muito diferente. E minha outra habilidade profissional, super paralisia, foi perfeita para interromper o pântano no momento certo, a cada invocação do mensageiro. Portanto, o resultado final foi que isso subiu para 7.000 de vida, com um ataque extremamente alto. E não teve diferença em relação aos monstros menores. Baixuan, você é realmente incrível. É assim tão absurdo ter limitações contra o chefe do abismo? Wang Qianqian ficou tão chocada que começou a duvidar da vida. Qianqian, embora essa coisa se mova lentamente, eu também interromperei seu feitiço no momento certo. Mas é preciso ter cuidado ao matá-la. Eu serei cuidadosa. Depois de um tempo, a situação da batalha no campo se tornou assim. Wang Qianqian foi possuída pelo espírito do urso pálido, constantemente procurando oportunidades. Ela atacou com garras afiadas, fazendo o mensageiro do pântano sofrer. De vez em quando, eu usava uma lança para dar um golpe forte em sua parte de trás. O mensageiro do pântano nunca havia sofrido tal humilhação. Mas, apesar de lutar com todas as suas forças, sempre que a bandeira de convocação se levantava, no momento seguinte, seu corpo parecia ser atingido por um choque elétrico. O feitiço foi imediatamente interrompido por uma paralisia super forte. O mensageiro do pântano queria retaliar com sua própria força bruta. Mas como seu corpo estava restrito, como poderia ele alcançar duas pessoas que eram rápidas como coelhos? Assim, o mensageiro do pântano foi derrotado, com sua barra de vida esvaziada, relutante. Em seguida, ao lado do corpo do mensageiro do pântano, surgiram duas luzes brilhantes. Eu e o Wang Qianqian rapidamente nos aproximamos. Ao pegarmos essas duas coisas, ficamos extremamente animados. Uma delas era a pedra de pavão, um material de evolução universal. A taxa de drop desse item é extremamente baixa. Vale pelo menos 30.000. A segunda coisa era uma pulseira de adorno. O laço do mar e do céu, um dos conjuntos de 3 peças de pássaros e peixes voadores. Ao usar uma peça, a velocidade de recuperação de energia de sangue do corpo aumenta em 20%, e o consumo de energia de sangue do corpo é reduzido em 20%. Isso é bom ponto e ainda por cima é parte de um conjunto. Eu pensei comigo mesmo, as coisas são realmente boas, mas eu não preciso delas. Porque ao usar minhas habilidades de classe, não gasto muita energia de vida. Esse item nas minhas mãos não vale nada. É puramente um adorno. Irmão Xuan, embora eu não entenda de preços,
Mas já que é parte de um conjunto, se for colocado em um leilão, pode ser que se torne um dos itens principais. O preço não deve ser baixo. Eu murmurei isso. E então me virei para olhar o Wang Qianqian. Qianqian, agora podemos considerar que completamos o desafio da masmorra. Depois, com certeza, serei recrutado pela guilda Lobo Ganancioso, certo? Wang Qianqian estava animada. Graças ao irmão Xuan, eu também posso ir para a guilda Lobo Ganancioso agora. Então, você vai me seguir daqui para frente? O rosto de Wang Qianqian ficou vermelho. Se o irmão Xuan quiser, eu vou sempre seguir o irmão Xuan. Muito bem. Então, estenda a mão esquerda. Wang Qianqian estava confusa. Não entendia o que Bai Xuan queria fazer, mas ainda assim, obedientemente estendeu a mão esquerda. Sem hesitar, eu coloquei a pulseira do vínculo entre o mar e o céu, no pulso esquerdo de Wang Qianqian. Isso é muito valioso. Eu não quero. Eu também não tenho dinheiro para te dar, Xuan. Você ainda quer me seguir? Se você quer, aceite. Considere isso como um presente meu para você. Se você recusar, não estaremos mais juntos no futuro. Wang Qianqian abriu a boca. Queria dizer algo, mas hesitou. E, por fim, emocionada, aceitou o presente. Ponteando os pés, ela rapidamente bicou o rosto de Bai Xuan. Se falarmos sobre o efeito deste bracelete em Wang Qianqian, isso é simplesmente um aumento épico. O alto consumo é atualmente uma desvantagem da sua profissão de druida. Com este bracelete, é como se compensasse enormemente suas falhas. Qianqian, você é bem ousada. Ouvindo Bai Xuan zombar assim, Wang Qianqian ficou tão envergonhada que não ousou olhar para aquele homem. Ela ficou tão nervosa que estava um pouco desorientada. Tudo bem. Estou apenas brincando com você. Não fique nervosa. Olhando para a garota tímida à minha frente, eu sorri levemente. Após entrar na masmorra, Wang Qianqian imediatamente trocou para um traje de empregada para se surpreender. Ao longo do caminho, não só ofereceu vários valores emocionais, como também não teve medo da morte ao me acompanhar em aventuras. Mesmo que não falemos de mais nada, apenas o fato de ser uma companheira que compartilha vida e morte. Eu acho que o presente valeu a pena. Eu pensei que, ao chegar aqui, eu realmente acreditava que esta missão tinha terminado de verdade. O que vem a seguir? Não sou só eu. Até mesmo Wang Qianqian recebeu uma grande surpresa.